E aí, gente? Tá tudo bem? O celular de vocês aí? Tá vendendo? Vai, me marca que eu te reposto. Vamos nessa, né? Me segue que eu te digo. Passo excepcional amanhã. Que bom ver empreendedores aqui. Esse país tem solução ainda. Ver esse tanto de gente aqui. Potencial. É mesmo? Seja bem-vindo. Assistiu a aula hoje ou você tava com o Marcos Marques? Tava com ele. Ah! Eu não tenho ciúme, não. O progresso ele tem que ser compartilhado. Tava lá? É o seguinte. O que vocês querem? Vocês querem uma palestra, uma aula? Vocês querem só fazer pergunta? Palestra, aula e pergunta. Quer tudo. Queremos tudo. Tudo que a gente tem direito. Não lute pelos seus direitos. Crie o que você precisa. Porque direito alguém determinou que você pode ter aquilo. Chegar onde eu cheguei não é meu direito. Foi os deveres que eu coloquei sobre mim. Não é pagação de sapo, não. É só pra dar uma animada aí na sua alma. E aí, gente? Vocês estão bem mesmo ou não? Vocês estão bem servidos pela uma das pessoas que eu mais respeito hoje no Brasil, que é o Marcos Marques e a Aline. E isso é muito bom. Estar num ambiente desse muda tudo. Falando de ambiente, eu peguei uma área lá dentro da empresa e transformei em academia. Lá na minha empresa tem uma academia agora. Na principal, né? Onde fica a sede das Holds, que fica lá em Alphaville. E hoje eu tomei um susto. Antes de entrar na aula, eu acordo todo dia 4h20, 4h22 agora. Eu acordava 4h46, agora eu tô acordando mais cedo. Óbvio. E aí eu fui pra academia, fiquei lá olhando aqui, tanto de gente, todo mundo bombado, todo mundo fazendo a mesma coisa, um monte de colaborador ali treinando, vários sócios. Eu fiquei pensando, ambiente muda tudo. Era um tanto de gente barriguda. Aqui nesse ambiente pode falar a verdade ou tem que ser politicamente correto? A sua barriga atrapalha seu resultado. Anota esse código. Sua barriga atrapalha seu resultado. Tem gente que já tá ofendido. Pra que defender gordura, filho? Gordura tem que queimar. Alguém falou assim pra mim, Pablo, como que você vai lá num evento de empresário com essa roupa? Eu vim aqui libertar vocês. Vocês precisam saber disso. Sabe o que é muito interessante? É que quando você vai malhar, ontem tinha um jogador do Flamengo lá com a gente, o Pablo, que é zagueiro do Flamengo, e aí ele foi treinar e falou, pô, cara, você tá treinando de calça, com roupa de trabalhar. Foi o único dia até hoje que eu treinei, mas eu percebi o tanto que a roupa determina o ambiente. E de verdade, se vocês são empresários, vocês precisam construir algo de valor para vocês trabalhar cada vez menos. E o problema é que vocês são tarados em trabalho. E cada vez mais vocês prosperam e tem que trabalhar mais para sustentar ainda mais esses negócios, sim ou não? Tem alguma coisa errada nisso. O Brasil precisa de muito investimento no social, precisa de muito investimento, mas eu vou te falar qual o maior investimento que a gente pode fazer na nação. Crescimento econômico. Ver cada um de vocês aqui, nesses dias, deixando a empresa de vocês para explodir, subir a frequência ou até trocar de frequência, eu fico muito animado de verdade. Imagina ver um batalhão desse aqui que está investindo em si, porque seu CPF tem que ser maior que seu CNPJ. Você já aprendeu isso, sim ou não? Vários de vocês não acreditam nisso, eu anotaria isso. Esse é um alvo para 2023, o CPF ficar mais poderoso que seu CNPJ. Eu fui executivo do Grupo Oi Brasil Telecom e lá aconteceu o seguinte, um dia eu fui despertado por uma executiva que ficava acima de mim. A Karen Tzelix falou, esse Pablo é muito empolgado, ele se acha melhor que a Oi. E todo mundo... É mesmo, vamos sacrificar o Pablo. Todo mundo concordou com a fala dela. Eu fui destravado nessa hora. Eu falei, como é que é? Você acha que eu penso que sou maior? Não, eu tenho certeza que eu sou maior que essa companhia. Fala assim, ó, gente é maior que coisa. Por mais que você ainda não me conheça ou não me curta, repita por causa da ambiência, para não atrapalhar o ambiente. Eu não vou repetir, eu não gosto disso. Vai ferrar com o ambiente, mano. Todo mundo pagou, cara. Fala assim, gente é maior que qualquer coisa. Então, quem vale mais? Sua empresa de bilhão, de milhão ou você? Quem é que sustenta esses negócios? Quem é que quebra os bancos americanos? Gente, quando alguém não consegue mais segurar num cabo de aço, Juliano, acontece o quê? Na hora que ele não consegue mais segurar o cabo de aço, fala, quebrou o banco. Como que quebra banco, moço? As instituições mais poderosas dos Estados Unidos têm trilhões de dólares para sustentar. Se quebrar 50 bancos, eles bancam.
Só que é o seguinte, por que banco quebra? Confiança de quem dirige o negócio. A hora que o cara acorda e fala, mano, não consigo segurar, o cabo de aço tá rasgando a minha mão todinho. Como é que uma empresa quebra? Quando o CPF começa a ficar muito frágil. Então, andar nesse tipo de ambiente aqui, eu vou dar uma recomendação para vocês. Nunca mais saiam disso. Mas vou dar 2 recomendações. Criem os ambientes de vocês também. Pablo, como assim? Só aprender e escrever nesse caderno aqui, esse caderno vai ser precioso. Daqui a alguns dias ele não vale mais nada. Não entendi. Com essa onda de inteligência artificial, vai ter um negócio chamado, anota aí para você estudar, que talvez você não aprendeu em lugar nenhum, chama-se singularidade. Quem que estudou esse negócio? Uau, ninguém levantou a mão? Uma, duas pessoas, caramba, anota para estudar hoje antes de dormir. Singularidade. Hoje vocês são pessoas que têm bastante diferença em relação a outros empreendedores. Vocês têm sucesso, dá para ver na cara de vocês. Pouca gente aqui tem cara de derrotado. Tem alguns. Mas a maioria absurdamente, é gente que tá dando certo. Sabe o que acontece? Daqui a alguns dias nós não teremos diferença. Nem um pro outro e nem com os ruins. A singularidade vai fazer todo mundo ficar igual. Aí você fala, mentira, verdade. Eu tô esforçando para não acreditar nisso, mas não tem outra saída, matematicamente. O que é a singularidade? Tudo vai ficar disponível para todo mundo. Hoje o Google tá a um braço de distância. Um braço. Em 5, no máximo 10 anos, não vai estar a 1 milésimo de segundo. Então todos vão ter acesso a tudo. Aproveita essa era aqui é muito boa. É uma era que quem acordar mais cedo vai receber mais, quem estudar mais vai receber mais, quem conectar mais, quem transbordar mais, quem modelar mais. Tudo que você fizer a mais, você vai ser recompensado por isso. Mas vai chegar uma era que se você não for dono do jogo, você é escravo. Você vai ter 2 funções na Terra. Eu vi o Elon Musk, eu fico ouvindo tudo que aquele cara fala, eu acho ele um absurdo. Ele falou que vai ter que criar um imposto, uma remuneração mundial para as pessoas, porque vai acabar os empregos. Aí você fala, Pablo, você veio aqui foi para me desanimar. Não, foi para você entender como é que faz para ser dono de jogo. As regras de mercado sempre mudam, por quê? Quanto mais gente descobre o jeito de governar, a regra precisa ser trocada. Por que o sistema financeiro mundial está trocando as bases? E sempre troca. A Grécia, quando quebrou, trocou o lastro do que era o banco. Antigamente precisava de ter um tanto de dinheiro no banco. Dinheiro não, ouro, lastreado. Não precisa disso mais. Os Estados Unidos gasta-se trilhões do povo americano para manter a pompa de a nação mais poderosa, mais defensora, mais poderosa do mundo, certo ou não? A China negociou petróleo com o Oriente Médio, pôs o Brasil na reta e todo mundo vai agora negociar com o dinheiro chinês. Significa que os Estados Unidos começou a tremer agora, porque se o mundo for convencido pela China, acabou o jogo dos Estados Unidos. Eles estão loucos, eles têm que ir para a guerra. Talvez você não suspeitou porque que a China está lá dentro, os Estados Unidos está dentro de Taiwan para forçar uma guerra com a China. Não pode deixar a China avançar. É a pior guerra que existe. Aí você vê de um lado a Rússia que toma sanção econômica e não muda nada para eles. Todo mundo da OTAN fala, vamos se levantar contra a Rússia, vamos. A Alemanha está sem gás, vocês estão sem fertilizante. Pior besteira que fizeram. Pablo, por que você está contando isso? Eu vou voltar para você entender aonde você vai surfar. 1990, a China tinha um PIB maior que o dos Estados do Brasil. China está quase passando os Estados Unidos. O que é isso? Aprendeu a jogar, aprendeu a adaptar as regras e agora aprendeu a fazer o jogo que ninguém nunca fez nesses últimos 500 anos. Ser dono das regras do jogo. A China falou, quer saber? Deixa que eu vou dar as regras agora. Como é que faz regra? Contando história. Como é que faz regra? Com cultura e storytelling. Como é que faz regra? Parecer benevolente demais e dar energia demais para os países quando é fé, tá todo mundo na mão do cara. Na nossa balança comercial, se a China falar hoje que não vai comprar mais, a gente tá quebrado. Antigamente a gente dava atenção para a França, para a Inglaterra, para vários países. Hoje a França compra da gente o que alguns de vocês faturam. Ou seja, a França não tem relação nenhuma com a gente na balança comercial. Zero. Praticamente zerado. Aí parece uma grande vantagem, porque a gente está crescendo. Só que um único país, se quiser travar, a gente trava. Chama-se China. E o que é a grande verdade? A grande verdade é o seguinte. Se você não entender as regras, você vai ser dominado. Mas se você for um criador de regra em jogo, em sistema, você com o seu negócio cria um ecossistema e se defende. Nós estamos em dias ruins. Eu queria falar que seriam dias bons.
Mas quando você vê uma Suprema Corte falando que vai pedir para prefixar seu dinheiro abaixo do juro de poupança, a gente vai ter que fazer um acordo entre nós e mandar dinheiro para fora, certo ou errado? Tem gente que nem sabe o que é isso aqui. Porque a vida é só empreender. Deixa eu te falar, o empreendimento é sobre o capital que você levantou, não é sobre o seu negócio. O jogo inteiro é defender o capital que você levantou. E você está num ambiente hoje que você não entende a regra do jogo. Comecei a entender e aí eu falei, peraí, eu preciso aprender. Eu quero saber como é que funciona o jogo. Então tudo que você conhece, que você acha que não é um jogo, tem uns jogadores por trás falando, é assim, agora para essa regra, troca agora. Eu vou explicar melhor, tá um pouquinho confuso, dá para ver no rosto de vocês, um desespero em alguns. Você tem uma empresa, certo? Como é que faz para o país crescer? Só tem uma forma do país crescer. Qual que é a forma do país crescer? Gerando emprego, gerando renda, chama crescimento econômico. Diminuir imposto. Faz o Brasil crescer, sim ou não? Sim. Aumentar imposto, faz o Brasil crescer? Não. Só que quem é a maioria? A maioria são de pessoas produtoras ou de pessoas que são dependentes? Dependentes. O que nós precisamos fazer? E aí eu estou muito animado de ver você aqui, porque você está de parabéns. Empreender no lugar onde tem a maior quantidade de processo trabalhista do mundo. Empreender no lugar onde o governo não está do nosso lado. Pelo contrário, eles olham a mina de ouro e pensam, é dali que a gente vai arrancar. Uma burocracia sem fim. Dificilmente alguns dos senhores e senhoras aqui conseguiram ter seus negócios sem pagar uma propina, que o sistema foi desenhado para tudo dar errado. Mas aí eu te falo, o que nós temos que fazer? Olhando para esse mar de gente, que para mim é um mar de gente, olhando para esse mar de empreendedor, você precisa ter um CPF forte para aguentar qualquer tranco. Você precisa ter um CPF forte para você continuar investindo em energia. Nós temos 5.557 cidades no Brasil. 2.800 tem mais gente ganhando Bolsa Família do que gente com carteira assinada. Você não ouviu o número, eu vou repetir. 5.557 municípios no Brasil. 2.800 tem mais gente ganhando Bolsa Família do que gente com carteira assinada. O que é o desenho desse país? O desenho desse país tem que dar errado. Como é que faz para um país desmoronar? E aí eu vou fechar esse assunto e vou pro próximo. China, 1990, tinha um PIB menor que o do Brasil. China, 2024, tá chegando perto dos Estados Unidos. China, 2030, ultrapassou os Estados Unidos. O que é isso? Isso é simples. Não é tão simples, né? Estão desde a década de 90 fazendo isso. Em 40 anos, desde quando... Tem 40 anos. Em 40 anos, a China conclui o projeto dela de passar os Estados Unidos. Contando uma história diferente, investindo em todo mundo, parecendo um bom moço, trocando a referência monetária. E vai fazer o quê? Vai pôr os Estados Unidos em segundo lugar. Posso te garantir algo, absolutamente. Os Estados Unidos vai para cima, vai pôr para fuder. Por quê? Porque não pode perder o reinado. A regra do jogo é quem conta a história. Se você conta a história da sua empresa, é você que manda. Esse papinho velho furado, desculpa se alguém subiu no palco e falou, é o cliente que manda. Mentira, quem manda é você. Você escolhe o seu cliente. Ah, seu produto é caro. Não, eu escolhi ter você fora da minha lista de clientes. É isso que vocês têm que aprender. Que dia que um cliente teve dó de uma empresa? Não, pera aí, eu vou te dar mais porque tá barato. Que dia que aconteceu isso? E nem vai acontecer. Então fala só com a sua boca assim. Fala assim, você tem boca, fala. Fala assim, quem manda a minha empresa sou eu. Ah, é o cliente, foco no cliente. Não é cliente, o cliente vem e eu que escolho o cliente. Pablo, isso é muito arrogante. Não, isso se chama governança. Por que eu tô falando isso? Se a gente tiver uma mentalidade de governo que a gente não aprendeu como brasileiro, essa nação que é a mais rica de lastro, de minério, de tudo, de safra, de tudo. Não tem problema com geleira, não tem problema com nada nesse país. Só tem um problema nesse país, a mente do brasileiro. Se a gente tratar só o nosso único problema, nós não temos dois, tá? Nós só temos um. A gente esses dias elegeu alguém para resolver nosso problema, parecia que ia resolver. A turma é da quinta série, velho. Não fica ofendido, a turma da quinta série entrou para governar o país. Só que os caras da terceira série falaram, nós somos melhor que vocês, nós vamos ganhar na baixaria. Por que só os ruins governam num país igual o Brasil, sendo tão próspero e rico? 20 milhões de empresas tem no Brasil, 10 milhões está nessa cidade que você está hoje. Aqui em São Paulo tem 50% das empresas do Brasil. Tem 27 estados, 5.557 municípios, você está na cidade onde tem... Cidade não, estado, né? O estado onde tem 50% das empresas do Brasil. Somos ricos ou não?
Não somos. Nossa única treta chama-se mentalidade. O que você tem que fazer como empreendedor? Tem que libertar esse povo seu lá. Vou mandar uma mensagem de um cara que tá batendo no caixão. Chama Henry Ford. Melhor do que treinar seu funcionário e vê-lo indo embora é ficar com ele e não dar treinamento. O que a gente precisa fazer para ser dono de jogo? Precisa treinar muito bem. Eu consegui minha primeira promoção na Brasil Telecom. Eu era atendente de call center quando eu entrei em 2005. Depois eu virei instrutor. Uma única fala, contando uma única história. Eu falei, o Império Romano governou o planeta quase 1000 anos por um motivo. Aí eu perguntei para os entrevistadores, você sabe qual é? Isso aconteceu em 2006. 2006. E aí eles, qual? Eu, treinamento. A pior empresa que eu conheço no mundo sobre treinamento chama-se Brasil Telecom. E eu falei, eu sou atendente. E eu vou lá pro front e eu sei que eu não sou treinado. Nós temos o pior resultado de Anatel, nós temos o pior resultado disso, e a culpa é treinamento. Aí eles ficaram tudo ofendidos, porque o pessoal era da área de treinamento. O que você propõe? Propõe mudar completamente o treinamento. Treinamento ser um lifestyle, não uma obrigação. Dá pra ver que vocês são obrigados a treinar as pessoas. Tem que ter na veia isso. Quem aqui é pai e mãe? Levanta a mão. Vocês não treinaram seus filhos por esse tempo. Vocês estão de parabéns. Vocês estão produzindo negócios. Estão prosperando, pagando aquela escola boa pra caramba. Só tem um problema, vocês não treinaram seus filhos. Não, mas eu paguei a escola, o professor da escola tá treinando. Eu sou dono de rede de escola, tem só 3 redes de escolas. Infantil. O professor não treina. Quem treina é o network da sala de aula. Sabia disso ou não? Eu conto pra todos os pais, eles ficam indignados. Mas eu tô pagando, eu sei, e eu tô te falando a verdade. Você tá me pagando e eu tô fazendo exatamente o devido. Eu estou entregando o que você tá pagando. Não são os professores que treinam seus filhos. Os bloqueios emocionais, a maioria deles não vem do professor, vem do aluno. As bobeiras com as famílias que estão abandonadas vão instalando nos seus filhos todos os dias em sala de aula. Aí eu conto isso pra eles, e qual que é a solução? Vocês sabem a solução ou não? É você que tem que treinar. Seus filhos precisam ser treinados por vocês. Para quem às vezes não conhece a Bíblia, tem um negócio muito forte. Ah, Pablo, eu não gosto de Bíblia. Não tem problema não, só não ama a ignorância. Já é o suficiente. É um bom texto aí, multimilenar de sabedoria para você aprender. Lá no livro fala assim, ó, que o Josué fala, né, que filho é como uma flecha. E se você entender o que é uma flecha, você vira um arqueiro, você vai, um flecheiro, né? Você vai colocar essa flecha para ir mais longe do que você foi. O que você tem que fazer? Precisa treinar ela. É muito bom ver que vocês tocam grandes empresas, mas a família de vocês é pequena. Vocês querem expandir um negócio, mas a família de vocês é pequena, numericamente, primeira coisa. Mas o mundo é mau. É claro, pessoas boas como você parou de reproduzir, tá tudo certo. Por isso que tá essa merda. É verdade ou não? Você é o bichão, tem dinheiro, faz tudo, só que é o seguinte, não tem coragem de ter uma família. Não, eu tenho, não treina. E aí que tá o detalhe, daqui uns dias começa a vir uma cisma. Não, eu quero passar essa empresa para os meus filhos. Vou te dar a matemática, tá? Da sucessão. 15% dá certo na primeira sucessão, na segunda 5% dá certo. Então não mexa com isso. Porque você vai ralar sua vida inteira, vai privar seus filhos, não vai fazer as melhores coisas, nem viver a melhor fase da sua vida para depois dar um negócio para ele que você se fudeu e ele vai quebrar. Você entende ou não? Meus filhos, na hora de dormir, coloca eles para dormir. Vou lá, papai, posso ser seu sócio? Eu falo, pode escolher a empresa e já fazer o plano de pagamento. Não vai ganhar nada. Que isso? Não é possível, amigo. Se eu morrer, fica para você. Mas se eu estiver vivo, você não vai pegar, não. Os caras têm 4 anos, não, mas não é assim não, papai. Pode escolher a empresa, tem 27 empresas aqui no grupo, pode escolher uma para comprar, vou passar o preço direitinho, você vai pagando, vai levar uma vida para pagar. Ou por que você não começa a startup então? Comece e vai pedir investimento para os outros, não fique me esperando. O que acontece? Vocês são empresários, mas vocês não entenderam que a principal empresa que vocês têm é a casa de vocês. Alguns de vocês já perderam o casamento por causa de empresa. Alguns de vocês desonraram o próprio Deus de vocês justamente porque a sua empresa vem tudo em primeiro lugar. Seu medo é ficar sem dinheiro. Seu medo é o tempo inteiro perder o seu status. Tem um negócio chamado capital social. Anota isso aí. Capital social.
O segundo, capital financeiro. Terceiro, capital de saúde. Capital de tempo. Vou falar só desses 4. Tem uns 10. Saúde e tempo são coisas mais poderosas que você tem. Só que você troca as 2 que você tem de poder em 2 que é para aparecer para os outros e ter dinheiro para comprar coisa para aparecer para os outros de novo. Eu vou falar aí, tem gente que não deu conta de notar, né? Capital de social, financeiro, saúde e tempo. Saúde e tempo. Aí você tem esse capital chamado saúde. Pode ter o dinheiro que for, amigo. Se a sua saúde não estiver em paz, para que serve isso? Para que ter stand de negócio? Eu confesso, tem hora que dá vontade de meter o pé em um monte de negócio. Sai de perto de mim que eu não aguento mais. Por isso eu sou um caçador de gente, eu não sou mais empreendedor. Aí você fala, você não é mais empreendedor? Não sou. Eu descobri um negócio melhor que empreender. Vocês querem saber ou não? Investir. A vida é o seguinte. Alguém assistiu um evento que eu mostrei 3 relógios? Alguém estava assistindo num ginásio? Assistiu? Eu tava com o Patek Philippe de R$1 milhão no braço. O Marcos Paulo tava com o Hulk do Rolex de 150 mil. E uma pessoa na plateia me deu um Mondane de 300. Peguei os 3 relógios. Mostrei os 3 relógios e falei, tá aqui ó. Os 3 relógios marcam o mesmo tempo. Alguém duvida? Alguém que duvida? Por que meu Patek Philippe de R$1 milhão vale R$1 milhão? Conta pra mim. Por quê? Por que a minha Ferrari, que tá lá na minha garagem agora, vale R$5 milhões? Fala de novo a mesma palavra. História. Não, Paulo, não é história, é o motor. Não é, rapaz. Eu faço motor, eu tenho carro de corrida, eu já montei meu carro com câmbio do zero. Eu sei fazer motor, motor não custa 5 milhões. Nenhum motor de carro custaria, nenhum carro para fazer. Uma Ferrari, eu vou te falar a real, uma Ferrari real para fazer ela igualzinha gasta uns R$600 mil. 11 a 12% do valor que eles pedem. Só que eles vendem história, o maior campeão da história de Fórmula 1. Quando alguém tirou um print do meu Patek Philippe numa palestra, um dos maiores investidores do Brasil mandou, agora você tem o selo azul. Aí ele mandou a foto dele, do Patek dele e do meu Patek. Aí ele falou, agora você tem selo azul. Ó, pra você ver o que é essa frequência que esses caras estão vendo. Só que eu mostrei, os 3 relógios fazem a mesma coisa. É impressionante isso. Um vale R$1 milhão, outro vale 150, o outro vale 300. Aí, se eu fosse eu anotava esse trem. Anota assim, os 3 relógios. Relógio número 1 de R$300, de trabalhador. Tanto faz a marca. Relógio de empreendedor, Rolex. Relógio de quem investe em empreendedor, Patek Philippe. Vocês pegaram ou não? O que é isso? Quando você começa a se valorizar, você é um trabalhador. Vamos lá, CLT tá aí desde 1943. CLT significa Consolidação das Leis Trabalhistas, começou em 1930. E oficialmente, você tem que saber disso, o cara com a CLT 00001, que é Getúlio Vargas, ele que descobriu isso, é o primeiro caso de CLT que o cara se mata. Se matou no exercício da função. Se matou. Sabe, né? Que ele se matou enquanto presidente, lá no Palácio do Catete, não sei das quantas. Getúlio Vargas, o primeiro trabalhador, se matou no exercício da função. O relógio Mondane, o relógio, pode ser Cássio, o relógio Rolex e o relógio Patek Philippe, eles marcam a mesma hora. O problema é que cada hora, dependendo do relógio, a pessoa se valoriza mais e é por isso que ela dá conta de pagar isso. Vocês pegaram ou não? Não entenderam ainda, né? Qualquer relógio é relógio de trabalhador. Rolex é relógio de empreendedor. Patek Philippe é de quem não empreende mais. O empreendedor não dá conta de pôr R$1 milhão num relógio. Dá ou não dá? O investidor dá. Sabe quem mandou a foto com um Patek igualzinho o meu? Outro investidor da Faria Lima. Ele mandou e falou, agora você tem um selo azul. Agora a minha cabeça de alguém que era até dentro de call center, lá de trás, que veio da periferia, estudou escola pública, eu olho para esse relógio no meu cofre, lá tem um cofre de vídeo de relógio que fica girando o tempo todo, eu fico olhando e falo, que idiotice isso. Tô falando sério, hoje eu olhei para ele e falei, eu vou pegar esse relógio. Eu falei, não, hoje não, eu vou em São Paulo. São Paulo não rola aí não. Olhei, fica rodando aí em casa, porque senão vai rodar lá na... Mas se você não notou, agora dá valor para essa história. Os 3 relógios.
O relógio é caro porque você dá valor no tempo. E isso é uma pulseira que você põe aqui, ó. Eu dou valor no tempo. Um dia, eu, percebendo o que era o tempo, foi talvez a palestra que eu mais dei na minha vida, gestão do tempo. Eu descobri de tanto falar desse assunto que não existe gestão do tempo. Se você quiser anotar certinho o jeito que é gestão no tempo, do tempo não tem como. O tempo já está determinado. A gestão não é do tempo, a gestão é no tempo. É o tempo que você tem, que você precisa aprender a fazer, contar a história melhor, trabalhar cada vez menos. Aí você fala, Pablo, mas eu tô aqui com sangue nos olhos. Então aprende a fórmula para trabalhar menos, multiplique talento. Mas se eu confiar nesse cara e abrir meus códigos para ele, aí ele vai embora. É o seguinte, tem um flip chart aqui, vou te ensinar um negócio aqui de empresa que mudou minha vida. Olha isso aqui. O modelão americano de retenção de talento é muito bom. As pessoas ficam 10 anos na sua empresa e entregam no máximo 11% do emocional delas. 10 anos. E aí, se eu fizer o que você está falando, elas podem ficar no máximo 2, só que elas vão entregar 90% do emocional delas. Você que é matemático, inteligente, você prefere 10 anos a 11% ou você prefere 90% em 2 anos? Dá medo. Você fala, mas é muito melhor, eu prefiro renda fixa. Ficar 10 anos com a pessoa me dando 11%. Tem um problema. Essa pessoa, quando ela cresce como gente, empresa é um pacto emocional entre pessoas. Pessoas dentro do grupo, pessoas, stakeholders fora do grupo, a sociedade, todo mundo. Se todo mundo confia e vê que esse negócio é pujante, esse negócio cresce mais rápido. Então você tem... É um tipo de jogo. Você pode colher 11% ou pode colher esses, em 2 anos, os 90%. Como é que faz para inverter isso aqui, ó? Gente que está numa empresa que é boa pra caramba, não vai entregar mais de 11%. Gente que está numa empresa e a pessoa tem certeza que ela pode crescer todo dia, ela entrega tudo. 90% eu chamo de tudo. Se eu dar a energia que ela tem, da alma dela. A energia de alma vale mais que a física, só pra você saber. É aquele cara que pensa igual o dono, é aquele cara que tá lá pensando, eu tô evoluindo, essa empresa tá crescendo junto. O problema é que você é obrigado a crescer quando você treina a gente. Qual que é o problema? A gente é medroso, a gente quer estabilidade. Fala todo mundo assim, estabilidade não existe. Tá aí, ó. Você vê o jeito que tá o país tende a piorar. Quem que pode salvar o país? Pode falar de verdade, quem pode salvar o país? Nós. Não é eu nem você, é nós. Que eu e você é uma vozinha gritando, é um mosquito. Mas o nós, os empreendedores. É tudo sobre o crescimento econômico. Fez a nação mais próspera da Terra ser pujante desde o dia que eles começaram essa nação, os Estados Unidos. Nós. Um grupo de 55 pessoas falaram, vamos construir a nação mais próspera da Terra. O que fez Tel Aviv ser o maior polo de startup do mundo? Pode chamar Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra. Tel Aviv, uma cidade em Israel, tem mais potência em startup. Por isso ela é chamada de Startup Nation, a nação empreendedora. Por quê? Porque esses caras falaram, aqui vai ser um dos maiores polos de empreendedorismo do mundo. 62 famílias decidiram juntos fazer isso. O que é uma empresa? Famílias que decidiram, famílias dos donos e família dos colaboradores. Famílias que se juntaram para defender algo, uma ideia, uma produção de algo. O que é uma nação? 500 anos atrás tinha Brasil? Não tinha. Juntaram famílias, as famílias lá de Portugal. Juntaram aqui e falaram, vamos tocar o terror. Vamos fazer isso aqui virar a escória de Portugal. Vamos mandar os presidiários para lá. É por isso que até hoje tem gente que é preso e está liderando o negócio. É porque a história começou assim. Não, vocês não entenderam, não? Isso vem da história, né? Tem que quebrar essa maldição. Gente de bem igual vocês, que tem capacidade para liderar a nação, nunca vão porque tem medo. O maior grilo que eu tenho é que sempre os ruins estão subindo no trono. Falando de presidência, não, falando de tudo. Destaque na sociedade. Gente que poderia estar contribuindo com o tal do empreendedorismo, fala, mano, eu vou pensar só em mim. O que nós vamos fazer? Empreendedor, fala assim com a boca, ó. Empreendedorismo liberta. Então liberta você da escassez e tem que libertar quem está próximo. Não tenha medo de investir em gente. Se você for um multiplicador de talento, uma sugestão que eu dou para todos vocês, sempre estejam nesse tipo de ambiente. Quando você termina isso aqui, se tudo que você anotou ficou guardado no caderno, você não precisava ter vindo.
Sugestão rápida. Pega o que vocês aprenderam aqui e já multiplica lá dentro da empresa. Rápido. Tem coisas em mentorias que eu estava sentado igual a você, que eu mandei uma mensagem durante a mentoria e falei, eu quero que testa agora. Uma ideia dentro da mentoria me rendeu 50 milhões de reais. Uma viagem que eu fiz, uma mentoria só de bilionário, me rendeu outros 70 milhões de reais. Pablo, você tá ficando louco? Não, louco é alguém que não entende de ambiente, louco é alguém que não entende de transbordo, louco é alguém que não está pronto para testar, louco é outro que não faz um negócio absurdo, tentar quebrar sua própria empresa. E aí, amigo? Alguém quer fazer uma pergunta sobre o que eu acabei de falar, sobre tentar quebrar sua própria empresa ou não? Olha lá, se a esposa deixar, ele já falou. O que é tentar quebrar sua própria empresa? É não viver na dependência daquilo que sempre deu certo. Porque se você não tentar quebrar, criando algo novo, esse negócio vai quebrar de qualquer jeito. A tecnologia vai trocar. Alguém vai regulamentar alguma coisa nova, seu negócio vai ficar obsoleto. Não, sempre existiu. Pois é, até ontem, hoje acabou. E o que você vai fazer? Você tem que ter uma divisão dentro da sua companhia de inovação para ficar o tempo inteiro. Eu falo, eu valorizo gente doida. Chama ideia macho. Se você quiser anotar, esse negócio é forte. Ideia macho não prospera. Vocês sabem disso ou não? Só ideia fêmea. Só que precisa dos machos. Dinheiro é macho. Precisa de uma fêmea. Empresa, aplicação, fazenda. Aonde que põe o dinheiro? Na fêmea. Aí você fala, você quer fêmea humana, né? Você olha, tô ofendida. É mesmo. Você carrega um útero. O homem carrega a semente. Coloca a semente, o retorno de investimento é 10 mil% de retorno. Você coloca um sêmen dentro de uma mulher, aquele mingau todinho que você acha que é o espermatozoide, aquilo lá é só um mingau. 2 a 3% do mingau inteiro é espermatozoide. Só que um deles se vingar dá 10 mil% de retorno. O negócio é microscópico, sai um trem de 50 centímetros. Você quer a prova que mulher, a fêmea é a única que multiplica? Coloca a angústia no coração da mulher, vai colher o Lúcifer. Coloca a amargura pra você ver. Tudo que você plantar em algo que tem útero, terra tem útero, empresa tem útero, aplicação financeira tem útero, tudo que for aplicado, se for fêmea, vai dar retorno astronômico. Fala com a boquinha assim, pode falar. Fala assim, só as fêmeas multiplicam. Aí eu falei isso tudo para te provar agora. A maioria das ideias das pessoas são machos, não serve para nada. Só para entregar semente. Pablo, você é macho, você tá falando que não serve para nada? Eu carrego a semente. Só que tem meu lado fêmea, ainda bem que Deus fez isso. Pablo, como assim seu lado fêmea? Você tem progesterona? Tem ou não? Se eu não tivesse fêmea dentro de mim, a minha filha Isabela não teria vindo. Eu tenho 4 filhos. A fêmea não teria saído de dentro de mim, então tem uma fêmea aqui. Tem gente que exagera com esse negócio. Só que a parada é simples, você carrega os dois. Entendendo que fêmea multiplica, você tem que ir para a sua sensibilidade. Vários de vocês querem que a empresa cresça. Igualzinho um maluco que olha para a terra e fala assim para a terra, vai, me entrega uma maçã. A terra fala. Ela só precisa da semente, moço. Põe a semente para você ver. Tem gente que fala, não, fé em Deus que vai. Até Deus fala, não, onde você tirou isso? Põe a semente no chão. Planta energia no negócio. Planta energia em gente para você ver. Depois de entender que as fêmeas multiplicam, você vai querer investir em macho? E eu não tô falando nada sexista aqui. Tem gente que já fica, não sei pra que ficar falando disso. Seu raciocínio é muito raso. Eu estou falando que nós precisamos dos dois polos e você tem que investir naquilo que dá retorno. Coloca a gente pra ficar te dando ideia o tempo inteiro. Eu amo ideia macho. Elas não vingam sozinhas, preciso de uma terra. E aí do nada a ideia que não tem nada a ver, opa, pum, prospera. Eu vou parar de falar, porque agora vocês vão fazer só perguntas. Já chega. Vai, pergunta. O que foi? Vocês estão me olhando? Vai lá. Pode perguntar. Pode perguntar. Fala mais. Falou o quê? Saúde e tempo são os capitais que você não pode negociar. Porque vai faltar eles no final. Você troca a ordem e depois não tem como resgatar mais. Então, se você quer o capital social, quer, não deixa de desfrutar nenhum dia. Ano passado, eu não fui para a reta final da campanha, né? Porque alguém cancelou meu registro de candidato a presidente.
Mas não teve um dia, eu fiquei 10 meses envolvido, eu perdi uns 80 milhões de reais mexendo com essa merda. 80 milhões de reais que eu deixei de faturar porque eu abandonei meus negócios, todos. Chamei meu sócio e falei, prova que vocês dão conta de tocar esse negócio sem eu. Sabe o que aconteceu? Nem um dia. Não, o Alexandre de Moraes cancelou minha candidatura. Quando ele cancelou, faltando 3 dias para a reta final, eu falei, vira esse negócio para deputado que eu vou mostrar para esse povo quem é que manda. Eu fui lá e ganhei. Alguém que votou em mim? Para deputado? Obrigado pelo voto, eles não respeitaram o nosso voto. Fomos eleitos, vocês viram, né? Uma vez, aí ganhou no tribunal. 2 vezes, 3 vezes, aí chamou. Eu nem vou falar o nome desses caras, senão dá problema para nós. Eles foram lá e cancelaram minha candidatura. Eleito. É um país desenhado para dar errado. Por quê? Porque eu tomei a vaga de quem? De um cara do PT. Aí falaram pra mim, se colocar 3... Olha o país que tá desenhado para dar certo. 3 milhões você pagar aqui, nós te damos. Eu falei, mas de novo, vocês só falam de dinheiro. Eu não vou pagar. 3 milhões não libera pra você ser deputado. Eu ser deputado, eu vou gastar só de jato 150 mil todo mês pra ir trabalhar e eu tenho que dar mais 3 milhões? Não vou dar, não. E aí foi pro STF. Lá é mais garantido ainda de dar errado. O que era a pergunta, minha senhora? Desde 2020. Como é que é seu nome? Priscila. Dá, eu repito também a pergunta. Então, eu acompanho o Pablo desde o F10K, tive o privilégio de atender a plataforma, né, lá com os móveis, mas o mais importante assim, foi a mudança que eu vivi na minha família e os conteúdos não repetem. Eu estava falando aqui agora que é impressionante, porque o F10K, que foi o primeiro de lá para cá, eu acompanho todos os cursos, as mentorias, e, gente, é muito diferente. Parece que assim, o Pablo não tem um script, ele com certeza veio para cá sem saber exatamente sobre o que ia falar, olha e sai. E é uma bagagem muito incrível. Também quero aproveitar para te agradecer, porque a minha família foi completamente transformada. Uau. Meu casamento, a minha empresa cresceu 10 vezes, eu abri 4 estados, eu fiquei 2 anos mergulhada na plataforma. Vai direto na pergunta para ter mais gente, que senão fica assim, parecendo que eu te paguei para falar isso aí. Não pagou. Não pagou. O Pablo, de fato, tem pode ir direto na pergunta. Vai por mim, tá ficando feio. A minha pergunta é como que você consegue fazer, ter tanto conteúdo, tanta bagagem que não se repete em nenhum dos cursos, as coisas são Eu fiz 1000 lives de 1º de setembro a 11 de janeiro, 1000 lives, eu repeti nenhuma. Vocês querem saber como é que é isso ou não? Então tá bom. Eu vou dar uma tarefa, se você tiver coragem de fazer, ela vai doer. Mas você é a pessoa de uma coisa só, de um conhecimento só, de um diploma só, de uma amizade só, de uma empresa só, de uma coisa só. É muita coisa de uma coisa só. O que eu descobri? 17 anos atrás. 17, eu tenho 36 hoje. Generalismo. O especialista sempre vai ser mal pago para fazer alguma coisa. O generalista, ele manda no tudo que ele quiser, ele faz do jeito que ele quiser, ele veste a roupa que ele quiser para falar no evento que ele quiser. Então, como é que faz? Eu tenho que falar a verdade, de onde que eu descobri esse código. Eu estudei teologia. Estudando teologia, quase me reprovaram. Por quê? Eles falaram que eu tinha que fazer um esboço para pregar. Aí eu falei, não vou fazer. Mas a matéria é disso. Eu falei, eu provo para vocês que não precisa, porque eu descobri, lendo, eu vou dar uma boa tarefa para vocês, não precisa de ir na igreja para fazer a tarefa não. Compra uma Bíblia que a fala de Jesus está em vermelho. Pablo, eu não acredito em Jesus, do jeito que você acredita. Só compra e segue o que eu estou falando, porque ele é o maior líder que já existiu. 2000 anos depois, não tem doido falando das coisas dele. E é o maior movimento da Terra. Só de liderança já compensa você fazer isso. O que eu fiz? Tirei 1 ano da minha vida e não lia nada que não fosse a fala dele em vermelho. E eu fiquei focado em pegar os códigos, os moldes, modelar a figura dessa pessoa. Quando eu comecei a perceber, ele nunca saiu com um papel na mão, ele nunca curava do mesmo jeito, ele nunca fazia as mesmas coisas. O que ele fazia? Ele chegava no ambiente, sentia o ambiente, o que as pessoas precisavam, ele atendia as pessoas. Então todas as falas dele foi tudo espontâneo. Qual que é o nosso problema? Nós somos doutrinados a ser robôs. Só que os robôs chegaram e vão ultrapassar vocês. Os robôs com a inteligência artificial chegaram, inclusive vão dar nó em vocês.
A pior parte de todas, se você tiver conteúdo publicado e upar, subir um upload dentro da inteligência artificial, a inteligência artificial vai falar que você é mentiroso nas suas próprias coisas. Porque ele vai upar tudo que você fala. Eu tenho 32 livros publicados e tenho 800 e poucos vídeos no YouTube. E aí alguém já está criando isso para mim. O que vai acontecer? Vai rolar um debate entre eu e eu mesmo. Só que a minha versão artificial vai me destruir. Na hora que começar a falar, o que é isso? Eu falo, aí vai falar, não, lá você falou isso. Aí eu vou falar, pois é, mas eu mudei meu pensamento. Ah, então, aí você vai ver a discussão. Você vai ver. Não, você não sabe o que vai acontecer. Então é o seguinte, o apreço que eu tenho pela vida é de sempre aprender. Eu acabei de chegar agora eu mesmo. Eu decolei, eu pilotei, eu pousei, eu vim pilotando meu próprio helicóptero. Aí meu piloto um dia perguntou, tem 3 pilotos, tem 3 aviões. Aí ele falou assim pra mim, por que você quer pilotar? Empresário nenhum fica pilotando. Aí eu falei, porque um dia você pode estar prestando atenção na coisa, dar um piripaque, eu não quero perder a governança da minha vida. É sério. Meu filhinho fala, posso ir na frente? Eu falei, cara, eu vou comprar outro helicóptero, tem mais um banco na frente só pra você ir, mas eu não posso abrir mão de ir na frente, cara. Por quê? Porque se der um pau, eu garanto. Eu pouso o jato, decolo, faço tudo. Aí alguém fala, mas pra quê? Eu não quero a profissão de piloto. Talvez eu gaste de salário com piloto uns 60 mil reais por mês. Os caras são bem pagos, tá tudo bem pra mim, mas eu piloto sempre que possível. Sabe pra quê? Governo. Ninguém... Se cair um helicóptero foi alguma coisa muito doida, depois vocês contam isso. Falam, ó, não foi porque não tinha uma opção pra resolver o problema. E eu fico o tempo inteiro antenado, sei de tudo, porque eu sou muito estudioso. Só que o estudo não é para ser especialista, o estudo é para não ter treta. Quando eu aprendi a pilotar, quando eu aprendi e virei aviador, eu coloquei para os meus pilotos. Pilotar é igual costurar roupa, que eu também costuro. Alguém pergunta, por que você costura? Pergunta. Eu saí da Brasil Telecom depois de 8 anos, cheguei na indústria da família e tudo que eu ia falar, vem com esse papo de oi aqui não. Isso aqui é loja de roupa. Aí eu falei, qual que é a diferença? Você não sabe costurar, você não sabe isso, nem não sei o quê. Nós estamos 30 e tantos anos aqui fazendo isso. Então tá bom, nem falei mais nada. Peguei e falei, como é que faz essa roupa aí? Ah, aqui tá os aviamentos, aqui é estilista, aqui é a mesa de corte, a lavanderia fica ali, a tia que faz a barra é aqui, o cós é aqui, e fui tudinho. Falei, eu vou fazer sozinho. Eu desenhei a calça, fui no aviamento, peguei tudo, eu levei o tecido, escolhi o tecido, cortei o tecido na tesoura. Peguei, levei pra facção, eu fechei a calça, eu levei na lavanderia. Eu. Terminei, cheguei na próxima reunião, é só isso aqui que faltava? Acabou. Acabou. Por que você tem que fazer isso? Isso vai aumentar a sua expansão de governo mental. O empreendedor tem que ter uma mente de jeito. Empreender não é achar lacuna, empreender não é trazer solução, só que te falta muita solução. Empreender é você saber o que fazer com as suas emoções. Vários de vocês vão quebrar mesmo ouvindo o que eu tô falando. Tá amarrado. Vai amarrar você e a empresa vai afundar junto. Aí você fala, o que eu falo? Não precisa falar nenhuma palavra de ordem, só faz o seguinte, expande a sua mente. Expande seu network. Expande suas fontes de renda, sabe por quê? Tem coisas na vida que é melhor parar. Tem empresas que você tem que parar. Eu já tive a maior oficina de luxo do país. Chegou um dia e falei, você não vai virar, você não tá tocando, chamei o outro sócio, vocês não estão. Uns 6 milhões lá, 6 mil metros quadrados, o trem era lindo. Eu virei e falei, tá bom, demite todo mundo, paga a indenização, fecha esse trem aí. Aí os caras, mas o que foi? Quebrou? Não, tá aí, olha aí o dinheiro no caixa. Eu não quero mais esse negócio, não tem gente. Qual a maior dificuldade que eu tenho na vida? Achar alguém para tocar o negócio. O que eu aprendi sendo investidor? Eu não tenho que empreender, eu tenho que caçar gente, treinar gente. Qual a maior dificuldade dos maiores fundos? Não é comprar empresa, não é comprar ideia, é achar gente que aguenta tranco. E é o que você tem que fazer nesses dias. Quem aqui tá de casal? Levanta a mão aqui. Sai daí. Você tá do lado do seu marido? Sai. Sabe por quê? Porque tá atrapalhando o progresso. Não vai você largar, não. Tem gente que fala, eu vou anotar aqui como é que é a tarefa. Não, é você fazer network. Vocês vêm para um ambiente onde vocês ficam dando valor demais quem fica no palco. Ah, Pablo, você tá se desvalorizando? Não, eu acho que vocês têm que dar valor em quem tá sentado aí. Foi daí que eu tirei os maiores negócios da minha vida. Não foi com os caras do palco. Nunca foi. Vocês pegaram o que eu falei?
Sou amigo de todos os bilionários que vocês conhecem na internet. A gente tem confraria. Os que ainda não são, a gente só aceita, o Marcos Marques faz parte, só aspirante a bilhão ou bilionário tá no grupo. Sabe o que acontece? Eu nunca fiz negócio com nenhum dos caras do microfone. Nenhum. Zero. Todos os negócios que eu fiz em mentoria foi bem aí. É o que vocês não entenderam o jogo até agora. Não entendeu. Sabe por quê? Porque na hora que tá rolando uma festa, você cata o celular pro seu submundo. Não, cara, tinha que ter conectado com 3 no último intervalo. Na próxima vez que você voltar, você vai almoçar, já vai com alguém novo. Quando você voltar, já senta em outro lugar. Eu fui fazer uma especialização em branding, eu pus algo na minha cabeça. Eu vou sair daqui, todo mundo vai saber meu nome e eu vou fazer tarefa com todo mundo. Aí, quando eu fui fazer, uns 5 anos atrás, sentei, fiz uma tarefa, todo mundo pirou. Aí o cara, não te largo nunca mais. Eu falei, sai de mim, encosto. Foi fazer uma próxima tarefa outro dia, eu cheguei, vamos fazer. Aí o cara, aí nós. Ué, nós é nós, já foi. Ué. Agora tem que ser com ele. Resumindo, eu fui nesse negócio, eu lembro que eu paguei um valor considerável nesse curso. Eu tirei o curso para trás porque eu fiz tanto negócio lá. Só que eu só queria tirar um negócio, uma coisa favorável disso. Só que eu produzi muitos negócios e fiz muita história. Porque eu não sento com alguém para ficar só fazendo amizade com isso. Aqui não é escolinha não, filho. Isso aqui não é ensino fundamental não. Isso aqui é o jogo pesado do mercado. E vários de vocês precisam de uma única ideia para não quebrar. Pablo, você tá doido? Você tá achando que a gente tem cara de quebrado? Eu acho. Sabe por quê? Porque às vezes uma falta de tranco, um teste mal sucedido joga tudo no lixo. Não ter pressão aqui, ó. Tá bom, faz pergunta. Pode falar. Você já fala, hein? Peraí só um pouquinho. Só dá uma dica. Vocês aceitam uma dica sobre pergunta para ficar bem dinâmico? Começa com como e faz rápido. Porque isso, essa pergunta é boa. Como você se fortalece espiritualmente para dar conta do seu chamado sem exaustão? Eu acordo todo dia e faço um negócio chamado boot cerebral. Eu abro minhas pernas, eu aprendi isso com a Amy Cuddy, lá de Harvard. Abro as minhas pernas, põe a mão na minha cintura, posição de governo, respiro bem fundo. Tem nenhum dia que eu não fiz isso nos últimos 15 anos. E a primeira coisa que eu entendo sobre Deus é que Deus é espírito, então eu também tenho um espírito. Meu espírito, eu sou um espírito, eu tenho uma alma e habito dentro do corpo, certo? Então eu começo de cima para baixo, igual ligar o helicóptero. Quando eu vou ligar o helicóptero, eu começo de cima para baixo o painel. Eu olho daqui até chegar aqui na minha mão, depois no meu pé. Então eu começo do mesmo jeito. Ligar o helicóptero é de cima para baixo. O avião também. O avião você olha de cima até pegar aqui. O que eu faço todo dia? Eu gasto uns 2 minutos. Respirar. A fonte da vida, lá no livro que vocês não gostam, fala assim que o coração é a fonte da vida. De tudo que você deve guardar, não é o dinheiro do banco. Guarda isso aqui, ó. É isso aqui que faz você ter vida ou não. Vários de vocês têm que liberar perdão, não libera. Mesmo rico. Você é mais pobre do que você imagina. Tendo rancor dos outros. Então o que eu faço? Eu mantenho esse trem aqui guardado igual um recém-nascido de um dia. Acordo cedo todo dia. 4h20 agora. Eu começo a mesma oração que eu aprendi lá lendo a vida de Jesus lá com a letra vermelha. A oração de Jesus é assim: a ti rendo graças porque o Senhor é bom e sempre me ouve. E aí eu determino o que eu vou fazer no dia. Faço isso só todo dia. Conheci minha esposa há 20 anos atrás. Casei há 15 anos atrás com ela. Ela ficava louca de me ver fazendo isso quando eu acordava. Ela chegou a falar: você tem problema mental. Sabe o que acontece? Eu vou te provar de outra forma, licença. Vou desligar o celular dele aqui, ó. Se você puder dar uma filmada bem centralizada aqui, vou desligar esse celular. Ó, não desligou não. Vou desligar, ó. Aperta esses dois aqui, escapinha é boa, hein? Ó, vou desligar agora, ó. 1, 2, desligou. Isso aqui é um hardware que é cópia fiel de um ser humano. Para desligar, desliga imediatamente. Eu vou te contar o que eu faço na vida. Se eu acabar de acordar, eu consigo dormir de novo, qualquer hora. Aí você fala: mano, mas por quê? Só porque você viu o celular? Não, porque lá em Salmos 4, 8 tá escrito assim, ó: deito logo, pego no sono, porque o Senhor tá comigo. Talvez você ignore esses negócios multimilionários, era bom você começar a usar. Melhor que palestra motivacional. Agora eu vou ligar o celular, presta atenção, se você não faz invertido, ó. Vou ligar o celular, ó. Apertei. 1, 2,
3, 4, 5. Agora apareceu. A ti rendo graças, Apple. E o meu senhor, Steve Jobs, que me criou. Tá aqui falando isso agora. Só que ele não tá funcionando ainda. Ele tá buscando tudo, o áudio, o vídeo, testando memória. Não ligou ainda. Olha isso aqui. O super iPhone mais poderoso do mundo ainda não ligou. Ainda não ligou. Ainda não ligou. Meu Deus, o que é isso? Agora ele ligou. Não, ele não tá com problema. É você que tá com problema. Você tá fazendo o contrário. Na hora de dormir, você consegue? Você não consegue. Na hora de acordar, que dia que acorda? E sai louco. Ou nem um celular aguenta, fi. Você pegou esse código ou não? Anota aí 2 tarefas. Aprender a dormir e acordar mentalizando o que você quer fazer no dia. Fala assim comigo, ó. A minha alma... Vocês não contam escrever e falar ao mesmo tempo. Pode escrever aí. Escreve primeiro, vai lá. Fala assim, ó. Se a minha alma... Aí, não dá conta. Termina aí. Fala todo mundo de uma só. Fala assim, se a minha alma chegar, o meu corpo é obrigado a ir. É isso que eu acabei de responder para aquela senhora. Como é que você faz? Acordo todo dia. Hoje foi a mesma coisa. Sabe qual a vontade que eu tenho de levantar 4h20 da manhã? 0. De vez em quando meu cérebro entra em combate com a minha alma. Minha alma, responde, o meu coração responde pela minha alma, tá? Só pra você saber. E aí eu acordo e falo, mano, o que adianta ter uma cama de 80 mil reais e não poder ficar aqui? É meu cérebro falando. 80 mil. Só o colchão é 50. Pra quê? Ela perguntou. Empreendedora raiz essa aí, ó. Nem dorme. Eu tava num programa de televisão e vieram fazer uma pergunta assim pra mim. Ela falou, Jesus dormiu na pedra. Jesus tinha empresa? Acabou o seu argumento. O que foi? Ele não fez marketing. Ele fez branding. Vinde a mim é branding. Marketing é forçar a barra pra alguém. Quem faz marketing é o diabo. Deixa eu te falar. Como é que você chama? E como que alguém te chama? Flávia, então foi você que se chamou. Você acabou de perceber? Foi você que se chamou. Flávia, o que eu acabei de sentir, com muito carinho, quero te falar. O que você tem, apesar que você fez meio de brincadeira, mas o coração tá cheio e soltou pela boca. Saltou pela boca. Sabe o que é? Crença de escassez, crença de religiosidade. E você tá olhando pra mim como uma mãe, e eu respeito isso. Mas deixa eu te falar, algumas coisas não prosperaram na sua vida pelo que acabou de sair de dentro do seu peito. Você acabou de se entregar. Quando você fala assim, mas Jesus dormia na pedra. Não, ele era a rocha. Ele falou, eu sou a rocha. Você vai construir na pedra, não é dormir na pedra. Segunda coisa que eu tenho pra te falar é o seguinte. Essa crença vai fazer um monte de gente morrer. Porque você vai dar a comunicação errada de quem ele é. Jesus não casou. A senhora casou? Jesus não tinha filho, então você tá seguindo Jesus direitinho. Você tem filho? Tá, mas não casou, certo? Você quer morar na pedra. Só que se você quiser fazer tudo isso, tá tudo bem. Mas não impede ninguém de prosperar, não. Quando a gente tem uma escassez, escuta com carinho. Com o mesmo olhar que você olhou pra mim, eu tô te olhando como eu falo com a minha mãe. Tá, e Jesus cura. Você acabou de falar que é surdo e precisa de me olhar. Deixa eu te falar, não dá mais essa desculpa, porque se você falou sobre Jesus, ele tem que te curar. Entende? Isso aqui foi a melhor coisa que aconteceu até agora. Eu fico só esperando alguém abrir a boca pra falar isso. Seu coração não deu conta de segurar. A escassez pulou pra fora e junta com a irmãzinha assim à mesa, chamada religiosidade. Na hora que eu te falei o preço, saltou. O mesmo Jesus não precisava você estar pagando essa mentoria aqui. Porque ele poderia te dar a sabedoria do alto. Por que você veio? Você parou de confiar nele quando você pagou Marcos? Não, porque tem coisas que nós precisamos fazer. Nunca mais deixa isso acontecer. Só que não é calando a boca, é tirando isso de dentro do peito. Todo dia é dia de tirar isso do peito. Quando você perceber as coisas que te impedem, vai fazer isso. Carinhosamente, eu tô te falando, não é uma afronta, tá? É um confronto. Porque eu sei que se isso mudar dentro de você, vai mudar muita gente, tá? Uma salva de palmas para ela ter aberto a boca. Fala.
Pessoal, sonoplasta, eu também já fui sonoplasta. Fecha os canais todos da mesa, que aí vai parar com isso aí. Se não funcionar depois de mutar tudo, eu sei que vocês não mutaram tudo, porque o meu microfone ainda tá aberto. Aí depois você vai olhar um retorno que tá dando interferência. Pode olhar aí. É meu primeiro emprego, fui sonoplasta. Tô falando sério, carteira assinada. Diga. Fala aí com o microfone. Vê se você consegue o microfone. Diga. Tá falando lá. Oi. Me perdoe, eu não vou começar dizendo como. Eu preciso te dizer que você é uma inspiração pra mim. Muito bom. E de todas as pessoas que eu queria ver aqui nesse palco, a primeira era você. Por tudo que você representa e principalmente pelo seu coração. E principalmente pelo seu coração, que eu acho que muitas vezes parece ficar escondido pela dureza que às vezes você imprime nas palavras, mas eu consigo enxergar o que tem de maior aí e eu te agradeço muito por isso. Muito bom. E a pergunta? Eu queria saber de você... Deixa eu ensinar um código pra vocês, espera aí. Vocês querem aprender o porquê que eu não entro nisso? Quer ou não? Eu aprendi esse código na Bolívia. Elogio é bom só cheirar, nunca comer, porque é igual o anzol. O segredo do anzol tá na volta. Quando a pessoa fala igual a Priscila, não é que eu tô desmerecendo ou porque eu sou bobo, é porque eu sei o preço do elogio. Eu sei o que eu tô fazendo, e sabe o que eu tô fazendo? Obedecendo alguém que me chamou. Eu não posso pegar isso pra mim. Um tanto de gente, você mudou a minha vida. É mentira, foi você que fez. E quando você falou assim, essa dureza que você tem é justamente pra entregar o recado pra pessoa certa. Não é pra todo mundo. Sim. Mas o código que eu peguei na Bolívia, só cheira elogio. Isso vai evitar adultério, isso vai evitar traição no mundo dos negócios. Fica afastado, só faz assim, ó. Parece bom o que você falou, mas não vou pôr no meu intestino não, porque o segredo do anzol. Não pode pescar com minhoca mais, vocês sabem disso? Não pode, porque a minhoca é pequena, ela desce lá dentro do peixe. É proibido por lei no Brasil. Então você pesca com a isca grande, porque só pega na boca. Não deixa, se você é gente, não deixa o anzol pegar nem na boca. Porque se entrar, pegar lá dentro, você traz sua esposa, você traz seu marido, por causa de elogio. Dica número 1 sobre elogio. O elogio, quando ele vem de primeira, pode ser realmente uma pessoa encantada com você. Segundo, ela quer tomar alguma coisa sua. Terceiro, ela é boba de verdade. Eu não quero saber qual que é o nível, eu me afasto dos três. Sendo legítimo ou não. Só um código pra você manter em paz. Pra todo dia, quando você acordar, você não ficar pensando que você é o bonzão. Você só precisa ser esforçado. Não precisa estudar em Harvard, eu vim de escola pública. Não precisa você vir de uma grande família. Minha família é destruída, veio destruída. Até hoje tá tentando arrumar. Sabe o que acontece? Os drives mentais que você tem vai determinar onde você vai chegar. Agora vai na pergunta. Obrigado, viu? Eu gostaria de saber, nesses 15 anos, qual o seu grande arrependimento e também qual a maior chave do seu sucesso. Se você fosse elencar uma coisa, qual seria ela? Tá, maior arrependimento que eu tenho é nenhum. A palavra arrependimento, pelo que você conhece a maioria aqui, significa voltar atrás. Tem um negócio que eu aprendi no grego, chama metanoia, que é a verdadeira palavra arrependimento. E na transliteração do grego, do hebraico, para até chegar no nosso português, ele foi distorcido. Arrependimento, que você sabe, que você aprendeu na escola e até hoje você ouviu falar, é sobre voltar atrás. Sim ou não? Eu arrependo, eu não vou fazer isso. Não. O verdadeiro sentido dessa palavra, inclusive na Bíblia, tem 7 vezes falando que Deus se arrepende. Aí você fala, ele é homem? Não, as 7 vezes está escrita a palavra no grego. Anota essa palavra que é violenta para o mundo dos negócios. Metanoia. O que é metanoia? Não é voltar atrás. Metanoia significa mudança de rota. O negócio tá dando errado? Metanoia. Muda de rota e vai embora. Ah, te ferraram, acabaram com sua vida. Vira 1 grau e vai embora. Então, no que você perguntou, nessa frequência, a resposta é 0. Se eu me arrepender de verdade e voltar atrás de alguma coisa que eu fiz, eu não estaria aqui agora falando com você. Tudo foi muito bom. E para quem é governante, qualquer coisa é boa. Depende do que você faz com o que fizeram com você. Ponto, acabou. Agora, qual é a chave do sucesso? Pode anotar que ela é braba. A soma e a multiplicação dos seus fracassos. Isso é sucesso. Se você é a última no que você faz, você está em primeiro lugar no pelotão dos que desistiram. Você é a melhor de todas que desistiram. Então não tem negócio ruim. A chave do sucesso é o tanto de fracasso que você tem. Elon Musk, o mais rico da Terra. Como é que começa contando a história? Não conseguiu entregar um currículo, foi lá, fez uma startup,
E aí vendeu ela por 200 milhões, depois foi lançar foguete, os bichão da NASA tudo criticou, falou que ele era um idiota, agora a NASA se curva e usa ele de Uber. 3 lançamentos dele explodiu e o maior foguete construído pelas mãos humanas explodiu esses dias. O que mudou na cabeça do cara? Nada. Vai continuar prosperando. Qual que é o sucesso do cara? Não parar. Até o dinheiro da conta corrente dele, ele jogou no foguete. Jogou tudo que ele tinha. Aonde que está sucesso? Aí eu vou te falar. Você quer saber no alto maior ou em mais baixo grau? Quer saber o maior ou menor? O maior de verdade só vem depois da morte. Você só vai saber o que você fez depois que você morreu. Sabe por quê? Porque todo ápice precede a queda. Então quando você acha que você tem sucesso, já começou a cair. Foi assim com o Lúcifer, mais ou menos. O que você tem que entender é que sucesso genuíno só vem depois que você morre. Aí vão pegar os destroços do que você fez e vão ver, olha aqui o sucesso. Você quer que eu te falo? Quer que eu te provo? Quem é o cara que ganhou 3 campeonatos mundiais de Fórmula 1 e é brasileiro? Fala o nome dele. Ninguém falou Piquet por quê? Porque não morreu. Ganhou a mesma coisa. Vocês sabem disso ou não? Oh, é arrepio, velho. É o meu braço aqui. Os caras ganharam a mesma coisa. 3 campeonatos mundiais. Por que ninguém falou dele? O sucesso de verdade vem depois da morte. Esse é o genuíno, tá? Agora o seu sucesso ser melhor que os outros pobres, isso aí eu não sei o que você chama. Eu não chamo isso de sucesso. Sucesso é mostrar se você aguenta o tranco. Só depois que acabar seu jogo é que vai ser medido seu sucesso. Porque vários de vocês conseguiram 1 bilhão, mas depois quebraram e viraram mendigo no meio da rua. Que sucesso foi esse? Sucesso genuíno só vem depois da morte. Pode vir pra guerra comigo pra perguntar o que você quiser. Eu já meditei nisso aí meses. Tô aberto, viu? Eu sempre quero mudar meus drives, só que eu preciso de gente com a frequência mais alta, mais baixa, vai levar. Fala com o microfone. Pablo. Opa! Aqui. Opa. No fundo aqui. Aí no fundo. Estamos aqui. Bom, você falou bastante religiosidade. Falei bastante não, falei só pra ela. Cara, você sabe que você não é desse planeta. Não sou e ninguém é, né? Na verdade, é uma experiência humanizada eu da não vou eternidade. fazer elogio, vou fazer constatação. Vai, fala logo a pergunta. Agora, quem são tuas referências e por quê? Né? Você já falou do Elon Musk, Em qual mas área eu que queria você entender. quer? Qual área que você quer saber a referência? Cara, você deve ter os 3 principais referências que você tem na tua vida. Não, é a área. Tem que saber a área que você quer. Religiosidade, educação e tecnologia. Cara, educação, no que eu quero construir é o Janguier, que é um amigo, né? O dono do maior grupo de educação do país. O cara era engraxate, aí virou juiz, advogado, depois promotor e depois construiu o maior império, maior reinado de educação do país. Então ele tem aprendido muito. Eu comprei escolas depois que eu comecei a ter amizade com ele, a gente, né, se envolver. E eu sempre meti o pau em faculdade, mas o povo não desiste disso, eu também vou comprar uma agora. Você tem que perguntar a área, deixa eu te explicar. Você quer a resposta ou não? Por favor. Difícil achar alguém que é referência para você em 5, 7, 10 áreas. Quando você tem uma pessoa dessa é porque você está alienado. É o seguinte, quando você tem uma pessoa que é referência em quase todas as áreas, é porque você alienou sua alma na dela, dessa pessoa. Então, no dia que eu descobri isso, eu falei, opa, já chega, esse cara é extraordinário, mas vamos arrumar mais uns 10, senão eu vou ficar viciado nele. Qual que é o grande lance? Eu já sentei em mesas de gente muito poderosa, mas eu falo, você só serve para isso. Vou dar um exemplo aqui, que é um exemplo bem violento. Tinha uma mentoria minha e do Roberto Justus. Eu sou defensor de casamento. É claro, né, em alguns casos, você já sabe, não precisa nem eu falar. Não sou defensor do casamento. Talvez eu seja o cara do Brasil hoje na internet que mais restaura casamento. Só que eu não comecei com a fama, eu comecei sendo estagiário de direito. Lá em Aparecida de Goiânia, o povo chegava para divorciar e eu não deixava. Você quer saber que eu quero a primeira tarefa? Quem é o culpado? Aí ninguém é culpado. Eu vou divorciar vocês semana que vem, mas vocês têm que fazer um monte de tarefa. Ela, qual que é a tarefa? Eu dormi pelado hoje. Bora, faz a tarefa aí. E nunca divorciei uma pessoa sendo estagiário, tá? Nunca. Só que aí tá o detalhe. Quando eu percebi que tem gente muito impressionante, eu tomei muito cuidado. Eu comecei a pegar o código de cada um pra minha alma não querer virar aquela pessoa, entende? E aí quando você fala, você não é dessa terra, você tá falando de mim, mas você também não é. Todos nós somos seres eternos. E a gente tá numa experiência muito curta de humanização. Humanização. Tem uns teóricos aí que falam que a gente tá evoluindo. Se a teoria da evolução fosse de verdade, amigo, a gente ia estar muito evoluído. A gente tá regredindo. Porque não entendeu o que é o código da vida.
A vida é só um sopro. 1.051.200 horas de vida e você vive preocupado com nada. Com as coisas mais erradas da vida e não curte nenhum dia. Eu lembro de todas as viagens na campanha política, eu falava, eu tava voando assim, eu falei, o que é esse deserto com água aqui? Eu tava passando em cima do Maranhão, aí o meu piloto falou, isso aí é os Lençóis Maranhenses. Eu falei, desce que eu quero passar o dia aí. E os caras, mano, você tá numa campanha. Eu falei, posso falar a palavra que eu falei? Foda-se. É só não mostrar pra ninguém, porque na campanha polícia você tem que mostrar que tá sofrendo. E até hoje ninguém viu o vídeo. Dia inteiro dando cavalo de pau e o TV lá. Dia inteiro. Curtindo a vida doidado. Aí à noite, cheguei atrasado num comício no Pará. E o povo chegou atrasado, essa vida de presidente é complicada. Mas não tem um dia que eu fico sem desfrutar. Não existe essa possibilidade, não. Se eu fosse você, eu anotaria assim, ó. O dia que eu não desfrutei não foi contabilizado. Ponto. Sabe o que eu faço? Às vezes o dia tá um pouquinho complicado, eu vou pôr meu filho pra dormir. Levantei, bora jogar uma carta aqui, rapidão, pega o Uno. Tem que ter, mano, senão um dia não conta. Se eu fosse você, eu pegaria isso. Eu vim com essa roupa aqui pra chamar a sua atenção. Poderia vestir uma roupa bem bonita, pra vocês verem que eu tô mais bonito que vocês. Mas eu falei, eu vou ficar pior que eles, pra mostrar o tanto que a vida deles tá ruim. Pablo. Mas esse é o melhor tênis de corrida do mundo, se você quiser saber. Pablo. O Roberto Justo foi o seguinte, ele já casou 4 vezes, aí nós estávamos sentados com os mentorados e ele, é o seguinte, não deu certo, eu passo pra outra. Aí eu... Ele fala tudo que quer, eu amo a vida do Roberto. E eu falei, gente, Roberto fala o que quer, não fala? Fala, ele vai ouvir também. Ele não é referência pra ninguém de casamento. Ele olhou pra mim, tá bom, mas tá bom mesmo. Você pagou a gente pra ser seu mentor. Um fala que você tem que insistir nessa merda, porque você errou no recrutamento. Quem erra em recrutamento tem que investir 3 vezes em treinamento. Eu já fui de recrutamento e seleção, 4 anos. Conta comigo, eu te ajudo. Vou escrever um livro, Como Selecionar uma Pessoa para Casar. E embaixo, não, vai ser outro livro. Como não separar do treinando. Você vai ter que treinar a pessoa, velho. Vai ter que envolver ela. Aí eu falei pros mentorados, Roberto não é um cara impressionante? Muito mais que eu. Só tem um detalhe, ele não serve para você nesse assunto. Ele não é seu mentor de vida, ele é seu mentor de negócio naquilo que ele já foi o maior do país, que o assunto é publicidade. Eu sou o mentor de alguma coisa, escolhe gente adoidado que tem o que você não tem ainda ativado, mas que tá aí dentro eu sei que tá. Cuidado com esses mentores que faz tudo. Apesar de parecer impressionante demais, o melhor deles vai te alienar. Isso é muito forte. Acabou as perguntas? Pode ir embora? Pablo aqui, Andréia. Aqui atrás. Pablo, primeiro, assim, eu tenho um monte de ideia fêmeas, tá? Então, se você estiver precisando de ideias fêmeas, só me chamar. Do jeito que você fez, não é brand, eu não quero saber. Você pira? A pergunta... Não, já tô te dando aula. Calma aí. Desculpa. Quando você chega assim, uma fêmea se oferecendo, parece legal ou não? Ideias fêmeas, Não, mas eu tô falando com todo respeito. Esse negócio de oferecer não funciona. Você tem que contar uma história pra alguém vir no anzol. Você lembra que eu falei do anzol? Se você falar, tá aqui disponível. Tá, não quero. O que mais tem é ideia disponível. Você sabe quanto que vale uma ideia boa? Eu duvido que você sabe. 0. E uma ideia ruim? 0 também. A gente só compra teste. Anota isso aí, comprar só teste. Ideia não vale nada. No Brasil, o cara tem uma ideia, ele morre de ciúme da ideia. Nos Estados Unidos, quem tem ideia não tem nada. O que testou é dono da ideia. Vocês sabiam disso ou não? E a gente precisa aprender com os americanos rapidão, antes que eles virem chineses. Os caras não importam se ele teve a ideia. O dono da ideia não é quem teve a ideia, é quem testou a ideia. Então, quem mata a ideia. Quem executa é dono. Todo mundo, eu tenho uma máquina aqui, cadê o teste? Não quero saber. Não perco meu tempo com ideia. Nem a pau, nem dou 1 minuto. Mas vai lá, qual que é a pergunta? A pergunta é, como treinar os filhos? Porque hoje você tem que treinar os filhos, você como pai, mas o network deles escolar é muito ruim. Tá. Por exemplo, você está na escola de alta performance, que é o nome que as escolas têm hoje, por exemplo. Mas essa alta performance é passar no Enem, é estudar na apostila, que é o resumo do resumo, e o sucesso é passar no Enem. Então, assim, o parâmetro que ele tem para os colegas é muito raso. O que você tem que treinar? Você tem que treinar ele para isso, que se ele for bobo igual você, é o que ele vai acabar fazendo.
Segunda coisa que você tem que treinar para ele empreender ainda jovem, para ele não precisar nem lembrar de vestibular. Ah, pá, pelo amor de Deus, é o sonho do meu avô, então. Fala pro seu avô estudar de novo. Oh, eu tô rindo porque eu lembro dos pais dentro das reuniões. O povo da escola fala, mano, não volta aqui não, eles ficam loucos te ouvindo. Eu falo, eu posso libertar o filho de vocês? Aí eu, como que é isso? Deixa eu te explicar. Uma família médica tá há 6 gerações, todo mundo médico. Eu só quero ensinar seu filho a pôr toda essa família para trabalhar para ele. Só isso. Ele não precisa ser médico, ele pode ser dono do hospital. Ou então, melhor que ser dono do hospital, ele só investe no hospital e nem vai lá. Tem como vocês aprenderem isso ou não? Como é que treina filho? Treina o caminho dos bobos, treina o caminho dos empreendedores, treina o caminho dos investidores e treine todo o tempo, desde pequeno. Meus filhos vendem toda sexta-feira. Meu filho vai comprar qualquer coisa, ele fala, eu tenho meu dinheiro. Eu falo, e agora? Todo tempo ele tem dinheiro, tem conta bancária com 9 anos de idade. O de 7 também acabou de abrir. O de 4 fala, que dia que eu vou abrir a minha? Tô falando, ele fala, cadê meu cartão? Você não precisa, velho. Você anda de cadeirinha ainda, miséria. Não, eu quero governar, como é que faz? O cara quer um cartão, mano, com 4 anos de idade. Mano. E a pequenininha tem 2, fica só ouvindo. Imagina o regaço que não vai fazer. Então, como é que treina filhos? É impossível você treinar um filho sem saber o propósito dele. E você não sabe nem o seu. Qual que é o seu propósito? Aí vocês querem, trabalhador. Você pergunta pro macaco, qual o propósito? Ele fazer macaquice. Você pergunta pra baleia, qual que é o propósito da baleia? Ela fala, nada. Nadar. Aí você não sabe o seu copio da baleia, nada. Não, você responde, trabalhar. Talvez você não saiba, eu vou te dar uma compreensão do 2º dia. 2º dia não, do 8º dia da criação. Lá em Gênesis tem o 8º dia e ninguém enxerga. O 8º dia é trabalhar castigo. Eu não tenho coragem de falar isso para trabalhador, eles ficam ofendidos. Mas para você que é empreendedor, eu tô te falando, você não se livrou do castigo até hoje e acha bom ter muito castigo. Na antiguidade, os castigos, por exemplo, se você fosse levar 40 chicotadas, ninguém te dava 40. Eles te davam 40 menos 1 para não praticar injustiça. E você, quando alguém fala, tá decretado 40 chibatadas, você põe 80, não sei porquê. E você continua se destruindo. Ser empreendedor é um negócio fabuloso. É pular com um papel na mão do penhasco e montar um avião e decolar com ele antes de bater no chão. Mas quando você aprende a fazer isso, não precisa você pular 2 vezes. Já pulou a primeira, põe outro para pular. Treina a gente. Por que você não treina filho? Vocês já viram por que famílias de 3, 4 filhos, em todas as famílias, só um filho é top? Já percebeu ou não? Vocês já perceberam? Quem aqui é o filho top da família do seu pai? Levanta a mão. Perceberam mais rápido, não foi? Seguinte. Não vai bater palma. Esses que não é, os derrotados não batem. Não precisa. Mas o que eu quero te ensinar? A culpa agora é só sua. Fala todo mundo assim, a culpa é minha. Do meu sucesso e do meu fracasso. Mas o meu pai poderia ter mudado muita coisa. Sabe por quê? Vocês 3 são meus filhos. 2 meninas e um menino. Só que eu gosto mais dela. É mais rebelde, tem mais tatuagem. Eu gosto mais dela. O que acontece? Eu dou uma criação pros 3 pensando só nela. Foi isso que aconteceu na sua casa, dos seus pais e que está reproduzindo na casa sua hoje. Eu olho pra ela, dou atenção pra ela, você sabe por quê? Porque por mais que ela seja redia, rebelde, ela é a que mais gosta de ficar perto. E aí vai sobrar pra você a criação que eu tô dando pra ela, e pra você também. E é por isso que ela vai dar certo, vocês 2 não, só um exemplo. Mas que pode acontecer exatamente, aconteceu assim, né? Sabe o que acontece? Nós, pais e mães, nós temos a tendência de investir mais tempo no filho que é mais obediente. E você acredita que o ciclo da obediência ele acontece porque você dá mais atenção para ele? Vocês não entenderam o que eu falei, né? Você dá mais atenção pro filho obediente e ele continua no ciclo da obediência porque você dá mais atenção para ele. Os outros que se fodam. Aí o outro que não faz o que você quer, você fala, então deixa a vida te levar. Toca a música do Zeca Pagodinho para ele. E aí os que é mais religioso falam, Deus, você tá na mão de Deus! No final das contas, amiga, era treinamento individualizado. O CEO lá de todo o grupo das empresas, eu não contei para ele, mas é o terceiro, 03. É o cara da gestão.
um cara lá é de entretenimento, vai fazer o mundo inteiro rir, vai ser cineasta. Ele nem sabe, eu já sei. E eu vou treinar nele naquilo, ele não pode ser reprimido. É a alma dele. Um é o cara que vai ser o maior negociador da terra, é o mais velho. A mais jovem eu tenho que treinar o marido dela para chegar. A Isabela, ela veio para libertar mulheres. E eu sei exatamente o que cada um, e o que eu faço? Treino exatamente naquilo que eles foram chamados. Mas tem essa parada real mesmo, espiritual? Tem. Tem espiritual, tem almático e tem físico. Quem foi que pôs o seu chamado? Um sonho de criança. Cuidado com o sonho infantil, tá? Um dia meu filho mais velho chegou lá em casa e falou: eu quero ser policial. Meu chefe de segurança tá aqui, ele é polícia. E ele sabe, o tanto que eu respeito a polícia. Só tem uma coisa que ele já sabe também. Eu não quero que ele volte pra polícia e nem ele. Porque ele descobriu empreendedorismo, startup, não sei o que, das quantas. Tá terminando a licença dele, tá chegando o dia da gente descobrir o que vai acontecer. Só que o dia que meu filho mais velho chegou com um sonho lá da escola, sabe o network dos alunos? Eu vou ser polícia. Eu não falei não. O que eu fiz? Eu falei, toca aí, bate aí. Polícia é da hora, só que é o seguinte, nós precisamos de empreender com a segurança pública. Então, para ser polícia, nós precisamos pegar um contrato do Estado e nós vamos prender os bandidos e ganhar a recompensa. Se for desse jeito, eu também tô dentro e eu invisto. Aí ele falou, então nós vamos empreender na segurança pública. Eu já saio da polícia. Você entende ou não? Tô falando caso real. Passou 2 dias e não tocou mais nesse assunto. Acabou. Agora você imagina, eu quero ser polícia. Então vai, você é o bandido. As brincadeiras que a gente brincou. Eu, enquanto candidato, fui na periferia. Qual que é o seu sonho? Todo mundo, caminhoneiro. Qual que é o seu sonho? Jogador de futebol. Qual que é o seu sonho? Nunca ouvi mecatrônica, nunca vi empreender dentro da favela, nenhuma vez. Fala com a boquinha assim, ó. Fala assim, meu sonho depende do ambiente e do tamanho da minha cabeça. Fala lá em casa, assim, no almoço. Fala assim, eu vou almoçar com eles agora. Quem aqui vai fazer faculdade? Começa a gargalhada do pequeno ao maior. Eles falam, todo mundo aqui vai fazer faculdade. Aí você fala de quê? Do que o pessoal estiver procurando. Nós vamos construir as faculdades. Nós não vamos mexer com isso. Nós vamos fazer as faculdades. Aí esses dias, um arrogante lá dos 4, eu falei assim, e aí, vocês vão trabalhar com o quê? Trabalhar pra quê? O senhor já ensinou a empreender, não faz sentido. Eu vou vender minha hora pros outros? Mano, os caras têm 7 anos, outro tem 9, outro tem 4, outro tem 2. A 2 só fica assim, ó. Isso é treinar. Você é ruim pra... Não, com carinho, tá? Você é ruim pra treinar seus funcionários e péssimo pra treinar seus filhos. E um inútil pra treinar a si próprio. Vocês ficaram com raiva? Tinha que ficar, não tô conseguindo fazer o que eu queria. O problema é que apanhar gostando não tem progresso. Tem que ficar com raiva. Vai. Fala no microfone. Pablo. Cadê? Aqui, ó. Aqui no cantinho é difícil chegar. Vai lá. Amor igual requer tratamentos diferentes, né? E assim como não existe gestão do tempo, ensina o tempo, tu não ensina o teu filho no caminho, não ensina o teu filho o caminho, e sim ensina o teu filho no caminho. No caminho. É no caminho. Durante, você Boa. ensina ele durante. 2 perguntinhas. Como você decide com quem você vai andar e quem você permite que vá andar com você? Pablo CPF, não... Posso responder essa pra você? Pode. Tá. Uma pessoa tá próxima a mim, eu testo ela 1 ano. O Sintra tá ali, levanta a mão aí, Sintra. O Sintra é presidente do nosso grupo. Tem quase 30 empresas nesse grupo. O Sintra, ele veio num reality show meu. E ele queria andar comigo, eu dei um chá nele, assim, de 1 ano. 1 ano. Eu tenho, assim, 1 ano pra ser demorado pra mim é tipo 2 semanas. Por quê? Porque muita gente vem até mim pra pegar minha tecnologia, pra pegar meus drives, pra pegar dinheiro, pra pegar um monte de coisa. Eu faço a pessoa se fuder primeiro. Meu ciclo íntimo não tem ninguém que chegou semana passada, mês passado, semestre passado. Foram provados no fogo. Vou explicar por quê. Aprendi com Salomão esse código. Um fraco está escrito em Provérbios. Você conhece ele na crise. O que eu faço com todo mundo? Exponho as pessoas à crise o mais rápido possível. Então depois que você vê a pessoa comportando na crise, você vê tudo. Por exemplo, você está namorando e quer casar com a pessoa. Quer uma dica? Quem aqui está namorando? Levanta a mão. Ninguém? Empreendedor não namora, né? Tem empresa. Só 2 namorando, pra você ver.
Os dois estão namorando, o que vocês vão fazer? Termina o namoro, só não fala que eu falei. Sabe por quê? Termina de forma abrupta o namoro, só pra conhecer a pessoa. Um sócio meu, alguém conhece o Marcos Paulo aqui, que é o maior lançador digital hoje no Brasil? Marcos Paulo, mestre, o que eu faço pra ter um bom casamento? Termina com ela agora. Você tá doido? Eu gosto dela. É aí que é mais fácil terminar. Pode terminar, pro bem dela. E ele, mano, você tá ficando louco. Eu falei, vamos ver como é que ela se comporta depois que você terminar. O que ele fez? Ele terminou, apagou as fotos dela tudo. Olha o que a mulher fez. Até eu apaixonei nela depois disso. Ele apagou todas as fotos, ela ligou chorando. Você apagou nossas fotos? Não leva mal, não é meu jeito. Ela, eu não vou apagar as nossas. Aí ela pegou com Deus, ela não era pegada com Deus, começou a ler Bíblia, começou a fazer não sei o quê. Aí ele chegou lá de madrugada, o que eu faço agora? Falei, agora pega, esse negócio aí é bom. Sabe por quê? Porque quando você termina com a pessoa de forma abrupta, ela vira o demônio que você vira ou não vira? Era assim que ia terminar o relacionamento depois de casado. Namoro foi feito pra dar errado, noivado foi feito pra dar errado, casamento não. É por isso que tudo tem que dar errado antes. Por isso que eu faço tudo dar errado com todo mundo. Tudo! Eu comprei agora 30% de uma seguradora que vale 400 milhões de reais. Eu fiz de tudo pra dar errado. Eu fui obrigado a fazer o negócio com o cara. Por quê? Porque pra mim tudo vai explodir aonde eu colocar minhas mãos. Mas tem um detalhe. Eu não quebro esse princípio do Salomão. Tá lá em Provérbios. Expor o fraco na crise para conhecer o limite dele. Eu faria isso em todas as relações que você puder. Não as que você quer conectar agora, mas as de proximidade, intimidade, de cardio, de endocárdio, peito com peito, caminhada. Esse povo tem que ser testado. Vocês que casaram sem testar, vai ter o teste no meio do casamento, aí você vai ver. Tem casamento que foi embasado com dinheiro. Acabou o dinheiro, acabou tudo. Eu lembro quando eu falei, estou abandonando todos os negócios para ser presidente do Brasil. Vários sócios me abandonaram. Opa, ninguém abandona quem é pleno. Essa pessoa foi embora. Aí eu voltei, fiquei mais forte ainda. Aí a pessoa esses dias, posso voltar? Voltar pra onde, filho? Neném que sai do útero não volta. É ruim essa também, né? Você saiu de dentro do útero, saiu, levanta e anda. Ou então arrumou a babá, até você aprender a andar, já foi. Qual que é a segunda pergunta? Não, aí dentro dessa eu também queria saber, né, como que você decide com quem você vai andar. Eu vou andar? Então, como eu sou líder de ecossistema, eu não ando com ninguém. Eu governo o ecossistema. Então, se você perguntar, eu tive um problema lá. Não, mas eu tô falando Pablo CPF, não CNPJ. Não, mas eu não fico escolhendo ninguém pra andar, não. Eu sou líder de um ecossistema. Quem é dono de um ecossistema não fica andando com outra pessoa, não tem essa necessidade. Ele governa o ambiente, ele tem conselheiros em volta dele. Você é um rei. Quando você é empresário, você não é rei. Mas quando você é dono de um ecossistema, sim. Quando você é multiplicador de talento, quando você tem mentalidade de reino, eu não tenho ninguém, eu não fico caçando ninguém pra andar. Não existe isso. E eu não conheço nenhum líder de ecossistema que fica caçando isso. O máximo que você vê alguém fazendo perto disso é caçando alguém pra investir dinheiro nele, só isso. Ninguém que é líder de ecossistema fica caçando ninguém pra andar. E aí a última era assim, como que você faz pra descobrir ou perceber contribuições de pessoas que muitas vezes elas estão contribuindo muito, mas não aparece tanto? Como é que para você identificar esses talentos e multiplicar esses talentos? Cara, lá na academia hoje eu vi um monte de gente nova malhando, os caras trabalham lá tem 1 ano. Aí eu falei, você faz o quê? Se o cara não falar, eu nem vou atrás. A gestão, ela não pode ser bypassada, você não precisa ficar investigando quem tá lá na ponta, isso é problema de quem você treinou. Eu de verdade não conheço. Quando eu era executivo na Brasil Telecom, eu cheguei a decorar o nome de 600 colaboradores. Máquina para fazer isso. Só que não adianta, cara. Tem as linhas de gestão, as linhas hierárquicas. Eu preciso saber tudo de quem anda perto de mim. E ensino esses caras. Conheço o coração de quem anda com vocês. Se a pessoa não dá conta de se vender, eu não vou nem investigar, não é da minha conta. Não dá para tocar stand de empresa sabendo desse stand de gente. Entendeu? Pablo. Ô, Marcos, hora de ir embora, você me fala aí, viu? Pablo. Oi. Você fala muito de crença limitante. Quem tá falando? Eu. Oi? É um anjo? Quase. Pode falar. Oi. Fala muito de crença, né? Crença limitante, crença que pode potencializar. Como é que você percebe uma crença limitante na sua trajetória? Como é que você percebeu uma crença limitante? E qual foi a chave da virada para você entender uma potencialidade de uma crença positiva? Vamos lá. Quando eu comecei a dar treinamento, eu vendia sozinho
eu cobrava sozinho, eu fazia tudo sozinho. Tudo. E eu falava, não quero ter funcionário. O que eu fazia? Tudo sozinho. Eu falei, mano, essa vida é muito ruim. Porque eu não queria pagar, não queria nada. Eu queria, eu sou bom, eu resolvo. Só que eu não crescia. Chamei um para vender, ele não vendia tão bem. Eu falei, vou ter que passar o talento para ele. Aí ensinei o cara a vender. Aí depois eu chamei a Carol, que é a minha esposa, e falei, tem que cuidar da contabilidade. Porque eu não parava de fazer. Eu assim, para explodir na vida, explodir mesmo. O meu ano de explosão foi 2018. Explosão. Que aí, o que eu fiz? Dia 27 de outubro de 2017, eu me propus a fazer todos os finais de semana um treinamento chamado Método T. Eu falei, o ano tem 52 semanas, eu vou repetir esse treinamento 52 vezes. Eu era líder na igreja, chamei meu pastor, ele não aprovou. Chamei meu filhinho pequeno, ele não aprovou. A minha esposa não aprovou, minha mãe não aprovou. Meu pai não aprovou, meus amigos não aprovaram, ninguém. Isso aí é besteira que você está fazendo. Aí eu falei, 52 semanas, lá vamos nós. Meti 2 escudos, um do lado do outro, derrubando menino, pastor, todo mundo. Todo mundo contra. Não, sério mesmo, não tinha nenhuma pessoa a favor. Só existia uma pessoa no neutro, minha esposa. Ela foi contra no começo, depois ela falou, você é insuportável mesmo, não vai adiantar falar nada. Quando acabou esse primeiro ano, eu tinha 54 turmas. Eu repeti. Não tinha dia de mãe, não tinha dia de feriado, nada. Eu arregacei nesse ano. Aí eu falei, desculpa, eu vou ter que fazer de novo. Foi a pior coisa que eu já fiz na minha vida. Quando eu fui fazer isso, o resultado de 100 turmas de treinamento, de 99 na verdade, 99 turmas, uma turma sozinha eu faturei mais do que as 99 primeiras. Só que nesse tempo eu estava aprendendo a lidar com gente. Vocês ficam perguntando e vai ver que vai ser nas respostas, não sei se vocês já perceberam. Eu comecei a aprender a desbloquear a gente num nível radical. Eu comecei a entender de PNL com profundidade. E viajando, só no ano de 2018 viajei 44 mil quilômetros, dirigindo para dar palestra. Palestra gratuita, 3.000 palestras. É um abuso ter dado 3.000 palestras de graça. Só que aí a pessoa pergunta, onde foi a virada? Não sei qual quilômetro e qual rodovia. Mas eu sei que eu falei que eu ia fazer 52, fiz 54. E quando você junta 52 mais 52, tinha que dar 104. Em 2 anos eu fiz 110 turmas dessa. Hoje eu tô na 138, só que em 2 anos eu fiz esse avanço inteiro, depois eu parei. Por quê? Porque eu peguei o que eu precisava daquilo. Sabe o que aconteceu? A maioria das turmas tinha só 4 pessoas, igual aqui, ó. 6, 4. E eu olhava e falava, mano, não compensa ficar aqui o final de semana inteiro olhando pra cara desse povo. Esse só tinha 4. E eu falava, eu não vou parar. Algumas quintas-feiras, 6 horas da tarde, não tinha uma única pessoa inscrita nesse curso. E eu falava, vai acontecer do mesmo jeito. Catava meu celular, fazia doideira, aparecia 2. Parecia 3. Eu falava, eu não posso parar. Eu fui um doente mental. Sem parar. Vocês querem ouvir uma glória? Quer ouvir a glória agora? Uma única turma tinha 158 mil pessoas. Uma turma só. 116. Tinha uns 500 presencial e tinha um resto online. Nesse dia eu falei, aonde que essa energia estava? Essa energia de percurso, é o nome dela, energia de percurso. Fui conhecendo o coração de um monte de gente, fui destravando um monte de gente, fui conhecendo a mim mesmo. Não parei. Engraçado é que quando chega na turma 100 eu desacelero. Em 2 anos fiz 110 turmas. 18 e 19, ó. Tem 20, 21, 22 e 23. Nesses 4 anos eu fiz 28 turmas. Em 4 anos fiz 28. Nos 2 iniciais fiz 110. Mas por quê? Porque eu fui mexer com outras coisas. Aí fui aprender digital. Infelizmente o digital é uma praga. Fatura 200 milhões de reais numa tacada. Aí você fala, que isso? O Darlan tá ali, meu sócio no imobiliário. Levanta a mão aí, Darlan. O Darlan, a gente bateu um recorde de lançamento de 189 milhões de reais num único lançamento, um lançamento híbrido imobiliário. Eu mexo com loteamento também. Sabe o que acontece? Você tem que ir para subir energia. A virada de verdade não é zoando. Eu não sei em qual quilômetro e qual estrada aconteceu.
Eu sei que eu falei que ia fazer e fiz. Eu estou operado agora. Eu tenho cara de alguém que está operado? Fiz 2 cirurgias na sexta-feira. Hoje é que dia? Terça? Eu me propus, dia 23 de dezembro, a correr 5 km todo dia. Operado, eu corri. Não corri, eu andei rápido nesses dias, porque não dá pra correr mesmo, porque senão arregaça com a cirurgia. Eu cheguei no meu médico e falei, se não puder, eu não vou fazer. Esse ano eu tirei pra correr todos os dias. 5 km tem que acontecer. Aí, o que aconteceu? Eu já tive problema no joelho. Foi no Albert Einstein, o cara falou, vai ter que parar de correr 2 semanas. Eu falei, você não é do Albert Einstein? Você não é dos israelitas? Se vira. Ele, você quer que eu faça aplicação? Não, fala 100 coisas que eu vou fazer, menos parar de correr. Não parei de correr um dia. Todo dia é uma coisa. Um dia eu tô no vulcão, alguém fala, ó o vulcão, tá lá no Instagram, corri. Um dia eu tô lá no Grand Canyon, corri. Um dia eu tô 17 graus negativo com roupa de neve, corri, não interessa. Papo, você é um ignorante. Alguém aí me chama de irresponsável, só um, que eu preciso ouvir isso. Fala. Fala só um. Fala. Nunca um campeão foi responsável. Todos os campeões de todas as modalidades são irresponsáveis. Dormiram pouco, treinaram muito e ouviram poucas pessoas como vocês. Ativando a identidade. A identidade, se você quiser ela de graça, tá lá em Gênesis 1, 26. Você quer que eu te fale ela? Tá escrito assim, ó. Façamos o homem à nossa imagem e nossa semelhança e governe ele sobre os animais do céu, da terra e das águas. E sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Essa é a identidade. Significa identidade de herdeiro e de filhos, não é identidade religiosa. Isso é você. Só que o Darwin um dia foi bloqueado por paternidade e bloqueio. Escuta essa aqui que é forte. O Darwin sofreu um bloqueio religioso e de paternidade. Culpou Deus porque um parente morreu. O que ele virou? O caçador de Deus. O apelido do Darwin na comunidade científica é o cara que matou Deus. Aí eu sempre que vejo uma grande história, eu quero saber a raiz da história. A raiz de Darwin é a mesma de Hitler, a mesma do Lula, a mesma de Stalin, a mesma de Lenin. Alguém sabe matar essa charada? Bloqueio de paternidade. Vocês aprenderam na escola, eu vim de escola pública, gente. Meu professor me ensinou que a mais-valia é tudo de bom, que o Karl Marx é o cara. O Karl Marx é um gigolô, nunca estudou, não penteava o cabelo, se levantou contra o pai dele, tinha instrução judaica e quis que os funcionários tomassem o negócio do pai. E você fica com essa cultura inútil. E aquilo que ele acha que escreveu, que é o Manifesto Comunista, quem escreveu foi Engels. Também tem um livro publicado sobre a destruição do marxismo cultural. Por que eu estou te contando isso? Eu não quero saber o que você acha. Eu quero saber a raiz. A raiz muda tudo. Se eu perguntar para qualquer um aqui, você é feliz? Você sabe qual é a sua resposta automática ou não? Mentir. A resposta é sim. Aí você não me conhece? Te conheço mais do que você mesmo. Eu te faço a pergunta. O que te faz feliz? O que te faz feliz? Fala uma coisa aí. Fala, meu trabalho. Pois é, foi mandado embora. Acabou a felicidade? Ai, meus filhos me fazem feliz. Seus filhos casaram. Cadê a felicidade? Quem é você depois que tudo que você acha que você é, tudo foi embora? Você é quem mesmo? Até hoje você não sabe. O painel que falou que o tempo acabou. Foi o painel. Deixa eu fazer uma última pergunta. Não, eu não sou dono do evento. Eu bato no peito lá dentro da minha empresa. Pablo, uma última pergunta. Quem é governante respeita o governo do outro. O ambiente do outro. Fala. Aqui. Já que você gosta de ser provocado, né? Quis ser chamado de responsável. Como que você lida com os haters? Eu penso que os haters... Posso já responder ou não? Pode. Hater é funcionário que não recebe remuneração. Maravilha. Só isso. Segundo nível do hater, quando ele é muito fissurado em você, consultoria sem nota fiscal. É os 2 níveis, são 2 níveis. O cara que só te xinga, ele tá te ajudando, ele tá promovendo energia. Eu criei uma teoria, anota ela aí pra vocês explodirem na vida. Se vocês não tiverem 1000 haters, vocês são uns bosta na vida. Tô falando aí. Deus me livre, eu não quero ter treta com ninguém. Ô amigo, se você não arrumar treta com ninguém, como é que é o nome do cara que é seu presidente hoje? Como que é? Como é que é o nome do seu presidente, rapaz? Fala! Fala o nome do homem. Luiz, velho. É o Luizinho. Luizinho acorda todo dia, vocês vão chorar. Eu não posso contar tudo, mas eu conheço. Não posso. Não posso. Eu não sou tão livre assim, não. Não, eu não sou tão livre assim ainda, não.
Eu tenho que fundar meu país pra falar o que eu quero. Que aí eu peito e falo, pode vir. Seguinte. Não, eu vou contar só o final, sem contar o começo. Aí você bota fé no começo. Todos os dias de campanha do Luizinho, alguém põe um papel no bolso dele, falando assim, ó, hoje é dia de falar mal de polícia. Porque lá na pesquisa sai assim, polícia não vota no Lula. Hoje é dia de falar mal de pastor. Ele nem sabe o que vai falar. É estratégia. É o método vulcão, gente. Tem que falar pra todo mundo ficar repicando. E falando desse cara o dia inteiro. O dia inteiro. É a técnica mais barata do mundo pra você explodir. Bolsonaro, mesma coisa. Fiquei 38 dias com o Bolsonaro todos os dias na campanha. 38. O restinho do primeiro turno, que ele... Só pra você saber, às vezes vocês ficam com as mentiras na cabeça, perdeu no voto. Na pesquisa mostrava, nós tava lá dentro do PL vendo, perdeu no voto. Claro que fizeram uma pressão descomunal para esses votos sair. E eu te conto todos os detalhes, mas perdeu no voto. Quase que perdeu o primeiro turno. Mas a técnica do Bolsonaro e do Lula é a mesma. Vulcão. Quem é o vulcão? Eu sou a larva, preciso de gente de cá pondo pressão falando mal, de gente de cá falando bem. Explodiu na vida. E eu sei, por isso que nós aqui, gente de bem, que não entende desse movimento, nunca vai presidir o país. Porque tem medo de crítica. Crítica é crédito. Anota aí o código da crítica. Crítica é crédito. A pessoa parou de ver a vida dela para falar da sua. Tem que sacar esse negócio. Tem que usar a crítica. Criticaram o Elon Musk, agora tem que pagar pau. Não, eu sempre falei que ele era um gênio. Mas cadê a crítica? Transforme-se em energia. É uma técnica que eu criei de inteligência emocional que chama CCC. Que é capturar, converter e canalizar energia. Não tem nada que me abala. Pablo, você é mentiroso. Oh, meu Deus. Usa a técnica. Chama CCC, anota essa técnica aí. Se você ensinar isso para os seus executivos, essa empresa é inquebrável. Sabe por quê? Porque a empresa não quebra, quem quebra é a gente. O que é CCC? Tem uma energia ruim ou boa, captura ela para você. Capturou? Gira ela agora. Cria uma compressão disso, uma potencialização. E faz assim, ó, mira na cara de alguém. CCC, captura, canaliza, ou converte, canaliza. Pablo, explica de outro jeito. Explico. Seu carro é diesel ou é gasolina? Eu tô te dando 500 litros de diesel. Fala assim pra mim, mas obrigado, meu carro é gasolina. Fala. Hã? Mas é lógico que você vai querer o diesel. Fala assim, só você. Fala assim, diesel é energia. Preciso converter. Ou você vai num posto e troca, ou você põe ele mais barato e vende e compra gasolina, entendeu? Então uma ofensa é igual diesel no motor a gasolina. Não serve pro motor, mas tem que converter, que vai funcionar do mesmo jeito. Forte ou não? Hein, alguém precisa conversar comigo aqui, porque acabou o tempo. Eu tô... O que eu ia escrever? Jesus não usava flip chart. Alguém me busca aqui pra eu ir embora. O que é? Hã? Ah, ele tá esperando chamar? Tinha que avisar isso. Ei, vamos fazer um negócio aqui, usar a mente pra ficar poderoso? Levanta aí todo mundo. Foi muito bom estar com vocês, viu? Espero ter irritado vocês na proporção que eu precisava. Tá. Vamos tirar uma foto. Ô, Marcos Marques, vem cá, vamos fazer um boot junto aqui. Bora. Aqui, ó. Cheguei. Desculpa aí, cara, o tempo. Vocês tinham isso, tinha ninguém pondo plaquinha. Você tá em casa. Galera, curtiram o Pablo, sim ou não? É um mestre, né? Na hora que o Keiton, meu sócio da KLP, falou assim, você não é de outro planeta, aceita que você não é, aceita que dói menos, viu, Michel? Você é diferenciado, obrigado por ter... Comedor de piqui igual você. É isso aí, picanha e pamonha também. Só que você é o maior comedor de piqui do Goiás, vocês sabem disso ou não? Ele tem um recorde de maior comedor de piqui, lá de, como é que chama a cidade? Doverlândia. Ninguém ganha. Eu tenho até uma fala a jato, que é assim, ó, eu sou o maior roedor de caroço de piqui numa sentada só lá em Doverlândia, Goiás, foram 44 caroços de piqui. 44. Fiquei uma semana cagando, peidando e arrotando piqui, mas o título é meu. Não é tão bom assim, não. Vamos fazer uma mentalização? O que é a mentalização? A mentalização, eu libero meu cardio, libero minha mente e eu dou ordem. Tem duas coisas que vocês têm que saber aqui, ó, que a frente do seu cérebro aqui chama córtex pré-frontal. Aqui constrói novas imagens. Pega a sua mão direita e faz assim, ó.
edição de novas imagens, certo? Agora põe a mãozinha aqui, ó, chapeuzinho do judeu. Fala com a boquinha assim, ó, córtex visual. Córtex visual. Aqui tá suas experiências, suas tradições e tudo que você segura. Sua condição tá aqui e sua decisão tá aqui. Você precisa fazer seu cérebro ficar criativo. Quem aqui não se acha criativo? Levanta a mão. Só pra você saber, falta de afeto quando era criança. Precisa só tratar. Porque Deus é criador. Você é o fiote da criação, entende? Então você também cria. Só que você tem que se libertar disso. Eu fui descobrindo no percurso que crianças que não tinham afeto tiveram problema de criatividade. Isso é forte. Por isso tem que treinar afeto. Não é pegar a sua carência. Então nessa mentalização agora, nós vamos mentalizar vocês fortes, prevalecentes, cuidando da casa de vocês, segurando o tranco. Tem uns aí que tá doidinho pra largar. Tem uns aí que acham que um negócio só vai te salvar. Depois de vir numa mentoria dessa aqui, vocês vão abrir mais negócios. Vocês estão aqui para crescer. Então nós vamos mentalizar isso. Vocês topam fazer ou não? Fecha os olhos. Se puder diminuir as luzes laterais, que atrapalha um pouco o foco. Obrigado. Fecha os olhos. Faz assim, ó. Abre os olhos rapidinho. Abra as pernas. Coloca numa posição de poder, o peito para cima mesmo, queixo alto, mão na cintura, posição de quem é governante mesmo. Fecha os olhos. Respira bem fundo. Deixa eu ouvir sua respiração, todo mundo junto. Respira. Senhor, nós rendemos graças pela vida da Aline, do Marcos Marques, desse evento, dessa família que está aqui, dessa mentoria. O Senhor tem feito pessoas virarem gigantes aqui nessa geração. Esse nome não é um nome de marketing, seu nome ele é um nome idiomático. Esse povo aqui significa os gigantes dessa geração. As pessoas mais prósperas dessa geração estão aqui debaixo desse telhado. E elas ficarão enormes, maiores em estatura do que esse próprio hotel. Começa a mentalizar agora, você conectando com gente nova, você conectando com a sua essência, você conectando com o seu propósito, você dando atenção a coisas que fazem sentido. Você se resolvendo como pessoa, seu CPF ficando mais forte que o seu CNPJ. Você tirando a vida para aprender, porque a vida é muito curta para você não aprender o que é necessário. Começa a mentalizar você com a cena mais linda que a sua alma deseja. Sentado no gramado da sua casa, no quintal, com a mesa de café da manhã. Poderosa. Seus filhos olhando com um olhar de extrema admiração para você. Seu cônjuge olhando com um amor e com uma paixão que dificilmente você viu até hoje. Todas as coisas se fazem novas. Começa a ver você agora nos seus grandes empreendimentos. Começa a ver você sendo procurado por pessoas falando, a sua vida vale a pena, porque depois que eu comecei a me inspirar em você, minha vida foi transformada. Lembra de não ficar vaidoso com isso. Você só está fazendo o que você foi chamado. Começa a mentalizar agora você sendo procurado por pessoas do mundo inteiro. Elas falam até que você é de outro planeta, mas você só descobriu que você é dono desse planeta. Você é filho e governante nessa terra. Começa a liberar seu coração agora. Vários de vocês precisam só de perdoar a dívida de alguns. É tão barata essa dívida, pra você ficar dando manutenção aí no seu coração. Libera essas pessoas. Não precisava ter emprestado. Mas viver se cobrando disso não vai mudar nada na sua vida, só vai piorar. Começa a se amar mais depois de hoje. Começa a honrar as pessoas que você modelou. Começa a honrar seus pais, independente dos defeitos deles. Começa na sua individualidade, encontrar com o próprio Deus. Faça o máximo que você puder para não ter nenhum intermediário, a não ser Cristo. Respeitando a crença que você tem, eu quero te falar, tenha amizade com Ele. Descubra isso. Guarda seu coração. Começa a perceber que você é uma pessoa amável. Você não desvaloriza as pessoas. Você não desrespeita as pessoas. E a última mentalização. Você está guardado num caixão agora, acabou o seu tempo. Dá uma olhada no velório, com tanta gente e muita gente falando. Essa pessoa era leal, essa pessoa era justa, essa pessoa me ajudou demais. Elas estão falando sobre você. Sua vida valeu a pena. Sua experiência aqui na Terra foi astronômica. Foi muito bom.
Seus filhos todos estão brigando para ver quem vai falar. Eu fui treinado pelo meu pai, eu fui treinado pela minha mãe. A minha família é forte, os meus negócios são fortes. Porque meu pai e minha mãe investiram energia em mim. E todas as pessoas que estão ali não querem ir embora, porque a frequência do seu velório é assustador. Você não importa com morrer. Você sempre esteve vivo e sempre estará vivo. Ainda mais se você construir um legado aqui. Foi isso que você fez. Respira bem fundo. Tamo juntos até depois do fim. Abre o sorriso, esfrega suas mãos e fala assim, ó, já é. Já é.